Romero Venâncio, bem-vindo ao Roteirices, terceira participação sua aqui no podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma conclusão do trabalho que você vem fazendo há alguns anos, a gente até conversou na nossa entrevista anterior, que é uma pesquisa sobre a direita católica nas redes digitais. Muito Isso, calor e pouca luz. Só esse isso. título aí já é uma tese de doutorado. Mas Nossa, antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para você se apresentar. tranquilo. Saudando aqui, né, a todas as pessoas que, porventura, possam ver essa entrevista e esse diálogo com o Carlos Alberto, eu quero agradecer, né, mais uma vez a possibilidade deste diálogo, para mim é muito importante. E eu sou Romero Venâncio, eu sou professor desde 1998 na Universidade Federal de Sergipe, lotado no Departamento de Filosofia. Tenho mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, sou graduado em Teologia pelo Instituto de Teologia do Recife e sou doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, e sou professor de filosofia contemporânea no ofício diário, né? E pesquiso o pensamento social brasileiro e o pensamento social católico brasileiro. Me interessa muito o campo religioso brasileiro, voltado principalmente para conhecer o país, né? Eu não estudo religião por religião, eu não estudo a religião apenas por uma razão pessoal ou de fé, mas me interessa muito o fenômeno religioso como uma forma de compreender esse país. Eu parto de uma hipótese maior de que o Brasil jamais será compreendido se não for compreendido a partir do pensamento religioso desse país, seja ele o pensamento cristão, católico ou protestante, ou seja esse pensamento cristão que teve seus atravessamentos pelas religiões de matriz africana, por exemplo. Então, assim, é como se eu quisesse dizer, o brasileiro foi formado para acreditar em espíritos, tal. Então, o fenômeno religioso está presente, não necessariamente só no catolicismo. Se a gente junta tudo que é crente nesse país, eu acho que chega a uns 90%. Nesse país, ateu é muito pouco. É impressionante como no Brasil o ateísmo se movimenta muito pouco. Eu acompanho o Brasil tem uma coisa, Carlos, que é muito interessante, diferente de outros países da América Latina. O nosso IBGE, ele incluiu, desde o censo de 2010, a questão religiosa. No nosso censo está lá, né? Então, há um censo religioso dentro, não é, do IBGE. E eu percebi, desde 2010, é mínima o crescimento de ateus ou agnóstico e tal. Então, assim, o trânsito no Brasil é a pessoa deixar de ser católico para ser protestante. Veja, significa dizer, continua cristão, né? Só muda de religião. Ou alguma religião de matriz africana, ou espiritismo kardecista, ou alguma influência orientalista. Nesse campo, todo mundo é religioso. Então, assim, é um país ainda marcadamente religioso. Significa dizer, esse elemento religioso, pelo tamanho dele digamos assim, pelo enraizamento dele no tecido social, passa a ser importante se nós queremos conhecer o país. É isso. Muito bem. Então, como é que você desenvolveu a tua pesquisa? Você passou a monitorar redes sociais, YouTube, esses canais, os YouTubers cristãos, não apenas católicos, imagino, ou só Sim. católicos? Sim. Não, eu priorizei os católicos, mas, obviamente, o algoritmo nos pega, né? Então, assim, me aparecia canais de protestantes, geralmente de cunho mais fundamentalista, né? Me aparecia, eu via, comparava tal, mas eu priorizei as redes católicas. E eu fiz uma divisão, Carlos, que para mim foi muito importante, porque me ajudou a avançar de maneira um pouco mais rápida, né? Porque eu separei o que eu chamei de YouTubers, que não é um nome que eu dei, eu já encontrei por aí em algum lugar em alguma rede social. O YouTuber, que é aquele sujeito que sozinho tem um canal e alimenta esse canal. Vou dar um exemplo. Eu estudei o padre Paulo Ricardo, que ele sozinho tem um canal. Eu já cito ele porque ele ainda é a figura, digamos assim, mais bem vista numa rede digital católica. É aquela figura católica, ele é um padre, que tem um canal, ele mora no Mato Grosso, acho que ainda mora no Mato Grosso, Cuiabá, e ele tem um canal que chega a quase 1 milhão de pessoas que o acompanham e tal. Né? E também acompanhei um leigo convertido do protestantismo, chamado Bernardo Kister, que virou mais católico do que o Papa, né? E também, tipo, Frei Gilson,
que é muito conhecido. Esse hoje é o mais popular religioso aqui no Brasil. Uma irmã que trabalha com ele, chamada Kelly Patrícia, não é? E alguns canais menores. E também estudei canais, não é? Vou dar um exemplo. O Centro Dom Bosco, não é? Eu pesquisei quase que diariamente o Centro Dom Bosco. Eu acompanho o Centro Dom Bosco desde o seu nascimento, não é? O Centro Dom Bosco, ele nasceu em 2016. Né? Já tem 10 anos. Esse ano eles vão fazer 10 anos. Né? Eles têm uma plataforma, né, fechada, privada, e eles conseguiram rapidamente monetizar o canal. Eu diria que, dentre os conservadores católicos, o Centro Dom Bosco foi quem mais avançou, porque eles monetizaram o canal muito rápido. Né? Inclusive, coincidentemente ou não, eles são contemporâneos do Brasil Paralelo. Né? E uma coisa que eu percebi nessas redes digitais católicas de extrema-direita é uma influência diretamente ou indireta de Olavo de Carvalho. Porque é um capítulo, inclusive, do meu relatório. Né? Olavo de Carvalho é um capítulo à parte, porque Olavo de Carvalho ele entra como influenciador dessas redes, ele entra como modelo dessas redes, ele entra como uma espécie de paradigma para esses, né, católicos de extrema-direita. E com o crescimento na figura de Bolsonaro e de seus aliados, que chamou-se de bolsonarismo, esses canais, eles foram dinamizados. Eles foram dinamizados. Eu pesquisei esse período que vai da ascensão de Bolsonaro, 2014, 2015, 2016, quando ele começa a aparecer, 2018 ele é eleito, ele governa o Brasil de 2018 a 2022. Então, assim, esse período foi um período de ascensão dessa extrema-direita católica. Né? Agora, ela diminuiu mais o seu foco. Até porque, para você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui, não é? Quando o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, entrou em campo, né, e diante dos acontecimentos do dia 8 de julho, né, do 8 de julho de 23, e com aquelas prisões todas, tinha um padre na lista de Alexandre de Moraes. Tinha um padre católico, né, ligado a essa direita católica, que ele entrou na lista. Ele entrou no inquérito da Polícia Federal e ele foi ratificado por Alexandre de Moraes. Foi o procurador Gonet que tirou ele da lista. Mas tinha um padre, inclusive, que fazia parte de um dos núcleos dos golpistas bolsonaristas. Não sei se você sabe disso. Está em rede, isso está em jornal. Com certeza o ministro Alexandre de Moraes deve confirmar. Eu não estou difamando aqui o padre, é um fato. O padre, ele inclusive se reservou um pouco mais, que ele era muito estridente nessas redes. Né? Esse padre que foi incriminado pela Polícia Federal no inquérito do 8 de janeiro, ele foi um dos introdutores da ideologia de gênero no Brasil. Veja como as coisas se ligam, Carlos. Ele foi um introdutor da ideologia de gênero no Brasil. Não é? Esse padre é muito conhecido, tá, entendeu? Então, assim, foi estudando essas redes que eu fui chegando a estas figuras, né? Aos canais e aos youtubers, né? E aí fui mapeando, fui analisando, fui qualificando, fui, inclusive, comparando bibliografias, porque eles criaram editora, eles publicaram, pronto. Esse é um deles, esse é o padre Paulo Ricardo. Por exemplo, esse Para curso que quem está você pegou só aí... no podcast, aqui eu coloquei na Isso. tela a imagem do Olha, YouTube, o canal e do você foi no padre Paulo ponto. Ricardo, e o tema desse vídeo aqui é Exatamente. marxismo cultural e Exatamente. revolução É, cultural, visão histórica. é. E logo E olha que depois tem tem o um número outro um aqui, aí, marxismo cultural e porque são revolução 7. cultural e Não, são fascismo. 7. São 7, 8. Não, você foi no ponto. Esse foi o curso dele mais visto da internet. Na época, esse curso dele foi uma verdadeira febre. Esse padre Só aí, se esse você vídeo aqui, ó, pesquisar... É, 866 mil exatamente. visualizações, tem 14 É, anos esse vídeo. exatamente. Esse é um dos mais vistos vídeos dele. Na verdade, é um curso, porque tem continuidade. Eu acho que é 6 ou 7, não é? Eu vi todos. Veja bem, esse curso aí, se você pesquisar esse padre, você vai ver ele ao lado de Olavo de Carvalho com um fuzil na mão. Esse padre aí, com um fuzil na mão. Significa dizer, esse título aí, ele pegou de Olavo de Carvalho. É isso que eu quero dizer, né? Tem uma foto dele que espero que não saia das redes digitais, que é o padre Paulo Ricardo ao lado de Olavo de Carvalho com um fuzil na mão, meu amigo. Com um fuzil. Cara, assim, quando eu vi essa foto, eu usei essa foto, inclusive, na minha pesquisa. Quando eu usei essa foto na minha pesquisa, eu fiquei impressionado. Eu disse, cara, como é que é possível um negócio desse? Né? Como é que é possível isso? Então, assim, parecia que tudo era possível nesse catolicismo de extrema-direita, entende? O cara com um fuzil na mão, um fuzil de alto alcance,
ao lado de Olavo de Carvalho, se eu não me engano, é na casa do próprio Olavo, eu acho, lá nos Estados Unidos, eu acho, não sei, porque eu nunca sei exatamente o local dessa foto, eu usei a foto já para algumas atividades, porque é uma foto pública, inclusive, não é uma foto privada, não é uma montagem, não é fake news, né? Então, esse Aí a catolicismo, foto. ele é essa foto aí. Eu acredito que seja na casa do Olavo de É a Carvalho, né? casa do Olavo Acredito. de Carvalho. Eu acho que essa outra pessoa do lado é o Felipe Martins, não? Eu não me lembro bem Não, o não, rosto não. dessa. Esse Não, né? aqui Eu tem não um conheço essa texto figura. aqui, É, é depois eu Olavo de procuro aqui Carvalho. quem é. Eu não me lembro, eu não sei quem é essa figura. É a terceira. Agora, o padre Paulo Ricardo é ele, né? E a foto é real tal. E essa foto, ela chamou a atenção. Ele, se eu não me engano, ele é pernambucano, viu, Carlos? Ele nasceu em Pernambuco. Ele é meu conterrâneo, inclusive, se eu não me engano, esse padre Paulo Ricardo. Eu não estudei a biografia dele, eu estudei a presença dele nas redes digitais, porque ele é um fenômeno. Ainda hoje é um fenômeno. Ele andou meio em crise e tal, mas, de qualquer maneira, ele é um fenômeno. Ele tinha uma concepção de formação. Né? A minha preocupação com ele é que ele tinha uma concepção de formação. Ele não era apenas um mero entretenimento. Por exemplo, o padre Marcelo Rossi é mais entretenimento do que conteúdo. Né? Esse padre Fábio de Mello é mais entretenimento do que conteúdo. Né? Esses padres mais, padre de rodeio, esses padres mais midiáticos, eles são mais entretenimento. Não é o caso de Paulo Ricardo. Paulo Ricardo tem um projeto formativo. É Nasceu muito em diferente. Recife, seu conterrâneo aí. Eu acho que ele é pernambucano, Sim. ele é de Recife. Mas ele mora muito tempo em Cuiabá, né? Ele montou um império em Cuiabá. Para você ter uma ideia, Carlos, uma vez eu fiz uma análise em um canal desse aqui, um canal desse de esquerda, acho que foi o Diário Centro do Mundo. Eu fiz uma análise só do estúdio dele. Eu e um jornalista lá do DCM, porque o estúdio dele chamava atenção. O estúdio dele, ele comprou equipamentos aí nos Estados Unidos, onde você está. Só para se ter uma ideia de como ele era tinha facilidades, etc. Tal. Não sei como era, se ele monetizava, ganhava dinheiro, isso eu não pesquisei, porque essa questão de monetizar, eu pesquisei mais o Centro Dom Bosco, né, que abertamente eles monetizavam, etc. Agora, o avanço desse, eu diria, desse lado do catolicismo foi muito grande, e muito rápido, Carlos. O que me chamou a atenção foi a rapidez com que, nessas redes digitais, um fenômeno religioso dessa natureza cresce. Isso me impactou, confesso. Porque, veja, esses movimentos católicos, eles levam tempo para se consolidar. Não é uma coisa assim de 2, 3 anos, né? Esses fenômenos de direita católico, nossa senhora, eles cresceram muito, a ponto de eles irem radicalizando, né? Pronto, o Centro Dom Bosco é esse aí, né? Eu Tá na passei tela aqui, é o canal deles no 4 anos pensando 4 anos pesquisando essa gente, Carlos. Assim, vídeo, eles tinham curso no domingo, criaram uma série na segunda-feira, chamada Ação Católica. Eles diversificaram. E outra coisa, eles têm uma editora, Carlos, que já publicou mais de 170 livros. Eu não sei o que é isso. Quem lê esses livros, eu não sei, né? Esses dias eu estava vendo eles. Eles têm uma editora. Veja, eles têm uma editora, eles têm no Rio de Janeiro um projeto de fazer uma espécie de mosteiro para formação grande, eles coordenam uma liga chamada Liga Cristo Rei, que é a tentativa de unir a direita católica num evento anual. Então, eles têm uma série de atividades, eles diversificaram, eles têm uma coordenação hoje inteiramente disponível só para o canal, a coordenação do Centro Dom Bosco. Eles nasceram em 2016, né, oficialmente, né, formalmente. Tal. E segue. Então, eu fui pesquisando eles, né? Pesquisando o Frei Gilson, pesquisando a irmã Kelly Patrícia, pesquisando Bernardo Kister, que é um leigo católico de Londrina, o padre Paulo Ricardo, que é, digamos assim, o padre Paulo Ricardo sozinho e o Centro Dom Bosco. Esse foi eu diria, o carro-chefe da minha pesquisa, né? O padre Paulo Ricardo enquanto youtuber, o Centro Dom Bosco enquanto canal, enquanto É aqui plataforma. o site do Centro Dom Bosco, eles fizeram aqui uma vaquinha virtual para publicar uma coleção História Geral da Igreja. O Exatamente. objetivo era R$ 187 mil, arrecadaram Isso. 335 É, mil. é. Carlos, Estão o atacando aqui primeiro. o prefeito de Nova York, né? Sim, claro, eles estão Mandani, atacando, claro. muçulmano. Eles têm ligação com os Estados Unidos. Eles são uma dessas organizações de direita que os líderes do canal, que são dois irmãos, né? Álvaro e o outro que eu não lembro o nome, são Álvaro Mendes e o outro que eu não lembro. Eles dois foram para os Estados Unidos, passaram 15 dias nos Estados Unidos, depois voltaram. Eles têm vínculo com a direita católica dos Estados Unidos, né? É um dos poucos grupos que tem vínculo com a direita católica nos Estados Unidos.
Então, Agora, Romero, me eu diz uma pesquiso... coisa. Ou não? Quando Sim, você é teólogo, né, estudou sim, teologia, sim, também. é, quem se interessa pelo estudo da teologia e aí cai para estudar teologia com o pessoal do Centro Dom Bosco, o que vai Sim. acontecer com essa pessoa? Que teologia é essa que ela vai aprender? Olha, vamos lá. Eu tenho que dizer isso, e é importante para católico ou ateu, eu acho que é de interesse social. Veja, o catolicismo, ele tem uma grande divisão histórica, hoje é reconhecida mundialmente, que é o Concílio Vaticano II, né? Veja, o Centro Dom Bosco, eles têm um projeto de recatolicismo, isso está lá logo no frontispício deles. Depois Eles têm um ou projeto, antes, explica o Concílio Vaticano II para quem não sabe o que é e claro, eu quais vou foram as explicar sim. repercussões dele. Importantíssimo, vou explicar assim. Veja, eles têm um projeto de recatolicizar o Brasil. Significa dizer, voltar antes do Concílio Vaticano II. O que foi o Concílio Vaticano II? Veja, com a morte do Papa Pio XII, né, ali no final dos anos 50, 1958, eu acho, a Igreja Católica ela chega no seu ápice de encalacramento. Né? Porque, veja bem, os papas do século XIX e do século XX todos eram contra a modernidade, todos. Para você ter uma ideia, tem um papa chamado Pio X que ele escreveu contra o modernismo, dizendo o seguinte, que quem aderisse a qualquer valor modernista iria para o inferno. Veja, o cara escreveu isso num documento formal, um papa, num documento oficial. Então, havia uma reação muito grande ao mundo moderno. O mundo moderno era o mundo da ciência, era o mundo do ateísmo, era o mundo do niilismo, era o mundo de Friedrich Nietzsche e Karl Marx, era o mundo do liberalismo e, obviamente, era o mundo do socialismo. Tudo isso a igreja odiava. Era a Odiava perdição, e né? combatia. Você Né? descreveu aí uma fórmula da perdição eterna. Sim, porque era isso que a igreja combatia. Você acaba decorando, porque isso se repete em documento. Carlos, é uma coisa impressionante. Se eu fosse trabalhar só as repetições nos documentos da igreja, do Papa Pio IX ao Papa Pio XI. Por exemplo, Pio IX é contemporâneo de Karl Marx. Pio IX é ali por volta de 1840. De Pio IX a Pio XII, que é nos anos 50, você vai ter os papados todos quase se repetindo, condenando, por exemplo, priorizando o inferno, priorizando condenar o mundo, condenar os valores do mundo moderno, etc. Isso era a tônica do catolicismo romano tal. Isso no mundo inteiro, não era só na Europa tal. Né? Aqui no Brasil, muito forte, inclusive. Né? Quando chega nos anos 50, a igreja está em crise. Isso é um fato incontornável. A igreja estava em crise, porque ela estava numa defasagem de um século. Parecia que a igreja vivia em um século que não mais existia. O Papa João XXIII, de nome Giovanni Roncalli, ele percebeu isso. Olha, só uma pessoa muito cega e obtusa não perceberia. Ele percebeu isso, né? Ele percebeu isso Mas isso e também o por conta projeto do quê? dele De foi... perda de fiéis? Olha, isso envolvia perda de fiéis, isso envolvia a igreja não ter mais peso no tecido social, a igreja não ter peso político. O que ela dizia pouco importava, porque a igreja era sempre do contra. O Papa, o que é que João XXIII faz? Ele não podia decidir sozinho da cabeça dele, não podia. Né? Na igreja não pode ocorrer isso. O que é que ele faz? Ele convoca um concílio. O que é o concílio? Dizendo de maneira simples, simplória, é uma reunião de bispos. É uma convocatória de bispos e cardeais. Né? Essa convocatória que deu-se o nome de Concílio Vaticano II, porque já teve um primeiro, e o primeiro foi triste. O primeiro foi triste, Carlos. Carlos, para você ter uma ideia, o ponto alto do Concílio Vaticano I, que foi ali na casa de 1870, para você ter uma ideia, foi, sabe o quê? A infalibilidade papal. Veja, em pleno mundo moderno, a igreja inventa, entre aspas, a infalibilidade papal. Né? Claro que essa infalibilidade não era em tudo, era em questão doutrinária também. Né? O Papa não tinha poder na geopolítica, mas ele tinha poder doutrinário. Mas mesmo assim, a ideia de infalibilidade é um problema na igreja até hoje, inclusive. Ora, Porque o permanece. Vaticano. Não, veja bem, permanece, mas não é usado. Permanece, mas não é utilizado pelos papas mais. Então, assim, Mas o pode ser Papa é. invocado, né? Assim como o Trump vai e invoca lá uma lei Pode, do exatamente, século exatamente. XIX para justificar Exato. qualquer ação no século XXI. Exato. É um título honorífico hoje. É um título honorífico, né? Agora, claro que se ele quiser invocar, ele pode, em questão doutrinária. Por exemplo, se o Papa definir que o sexo entre duas pessoas do mesmo sexo vai para o inferno, ele pode.
entendeu? Ele, do ponto de vista da teologia moral católica, ele pode, entendeu? Tal. Agora, veja bem, eles não invocam mais, desde João 23, que não é invocado mais esse título para o Papa, apesar dele existir, né? João 23 convoca o Concílio Vaticano II. O problema foi, a novidade do Concílio Vaticano II foi, primeiro, não era um concílio condenatório, era um concílio pastoral. O Papa não estava interessado, para você ter uma ideia, esse concílio Vaticano II, ele não condenou o comunismo, ele não condenou o liberalismo, ele não condenou o mundo moderno. O concílio queria, na verdade, dialogar com o mundo moderno, e esse é o problema para os conservadores. O interesse do Concílio Vaticano II era, modernamente, dialogar com os valores dessa cultura moderna, a partir da Europa, inclusive. Agora, isso teve um impacto não só na Europa, teve um impacto no mundo, porque o concílio ele foi convocado formalmente em 1962 e ele acabou em 1965. Em 63, o Papa morre, o Papa João XXIII morre, assume no lugar dele Paulo VI, o famoso cardeal Montini, né? E Paulo VI decide continuar o concílio. Continua o concílio, ele podia parar, mas ele continua o concílio, encerra o concílio, né? E você tem mudanças assim impressionantes. Uma das mudanças, Carlos, vai ter a ver com o lugar onde você nasceu. Porque uma das mudanças foi impactante para a igreja, inclusive no Brasil, que foi o Papa ele vai mudar a forma da missa e do missal romano. A missa deixa de ser em latim e passa a ser no vernáculo próprio. Ora, essa foi uma das primeiras reações ao Concílio Vaticano II, né? Porque a ideia de abandonar a missa em latim. Então, você teve, inicialmente, um bispo francês que reagiu, chamado Marcel Lefebvre, não é? E, no Brasil, inicialmente, começa com Campos, né? Dom Antônio Castro Maia, aquele escritor Gustavo Corsão, no Rio, né? Gustavo Corsão na capital, Dom Antônio Castro Maia em Campos, reagiram a essa ideia, né? Dom Campos dos Antônio, Goytacazes, né? Para o pessoal não confundir sim, com Campos do exatamente, Jordão. Eu sou de exatamente, Campos dos Goytacazes, sempre na vanguarda do atraso ali. Campos dos Goytacazes, você lembrou bem, Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Então, veja, essa reação indica, e eu acho que Dom Antônio ele tem um papel muito importante, porque ele abre uma picada, ele abre um caminho, né? Ele abre um caminho, não é que todos aqueles que são chamados de tradicionalistas, significa dizer, ser tradicionalista é reagir ao Conselho Vaticano II. No Brasil, hoje é assim, não tem meio termo. Ser tradicionalista é reagir ao Conselho Vaticano II, né? Tentar voltar à missa em latim, tentar voltar ao poder central do padre, do bispo, do cardeal e do papa, tentar voltar à ideia de uma vida católica, casamento entre homem e mulher, contra qualquer forma de anticoncepcional. Então, você tem um conjunto, que na verdade, é um pacote, né? É um combo, né? De política pastoral tradicionalista que reage ao Conselho Vaticano II. Então, a reação ao Conselho Vaticano II, para mim, foi fundamental para a minha pesquisa, porque todos eles têm divergência entre eles, mas todos eles têm uma coisa em comum, todos são contra o Conselho Vaticano II, né? Veja, toda essa extrema-direita católica, ela acha que o concílio foi longe demais, que o concílio abriu a igreja demais, que o concílio fez a igreja perder fiéis, que a igreja não tem mais identidade, cada um que faça sua crítica particular ao Concílio Vaticano II, mas todos, por unanimidade, são contra o Concílio Vaticano II. E, consequentemente, vão ser contra os papas que apoiam o concílio. Então, por exemplo, eles têm críticas ao Papa Paulo VI, eles têm crítica ao Papa João Paulo II. Quem menos é criticado é o Papa Bento XVI. O Papa Francisco é o pior de todos. Aí o Papa Francisco quando eu pesquisei essa gente, eu acompanhei alguns canais, debates, aulas e tal. Nossa, eles tinham muita raiva do Papa Francisco, né? Alguns, os mais exaltados, os mais delirantes, chegava a dizer que o Papa era o anticristo, que é um paradoxo muito estranho. É claro, não são todos, aí eu não quero aqui também, para não criar nenhum problema até de ordem jurídica. Alguns defendiam que o Papa era o anticristo, o Papa Francisco, né? Por conta de que ele estava dentro da igreja, mudando a igreja. Significa dizer, o Destruindo anticristo a é aquele igreja. que vai se ser. Porque ele, veja bem, ele é da igreja, que é o Papa, né? Mas ele está como se ele tivesse travestido dentro da igreja. Ele é um papa, mas não é um papa. Ele está ali dentro Um para, agente na infiltrado. verdade, infiltrado. Inclusive tem um livro, tem um livro chamado Infiltração. Tem um livro que é aí dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são, olha, os Estados Unidos, eu tenho que dizer isso. Os Estados Unidos, ele é o país
fértil para a teoria da conspiração. Meu Deus, eu nunca vi um país se alimentar tanto de teoria da conspiração como os Estados Unidos. É tanta que eles mandam aqui no Brasil. Olha, boa parte da teoria da conspiração da direita católica aqui vem dos Estados Unidos, entendeu? Infiltração. Por exemplo, eles inventaram que o Concílio Vaticano II teve infiltração comunista, que Khrushchev e depois Brezhnev e toda essa tese de que a União Soviética... Cara, é assustador esse negócio. Até o Olavo de Carvalho dizia isso, né? Que tinha... outra coisa é que o Papa João XXIII era maçom e, consequentemente... Aí, cara, pronto. Esse Taylor Macho... Esse livro tem em português, viu, Carlos? Esse livro tem em português, eu tenho ele. Infiltração, o plano para destruir a igreja por dentro. E tem aqui um preâmbulo aqui do bispo Athanasius Schneider. Esse bispo está lá no Cazaquistão, é um dos mais reacionários bispos hoje. Ele é bispo do Cazaquistão, você imagina. O que é que esse cara no Cazaquistão faz para fazer um prefácio de um livro desse? Agora, esse Taylor Marshall, Carlos, ele é insuportável, além de tudo. Ele é aquele católico que se converteu e virou um delirante, esse Taylor Marshall. Esse cara é um delirante completo. Só que ele tem uma influência muito grande no Brasil. Ele se converteu ao catolicismo? Ele não era católico? Não, ele, na verdade, ele era aquele católico que aderiu, né? Mas ele se converte mesmo, ele vira um católico fundamentalista, ele vira um católico tradicionalista, e ele começa a pegar os delírios dele e escrever, ele é jornalista, né? E tal. Então, assim, e aqui no Brasil, esse livro foi muito bem vendido, não é? Eu tenho esse livro, é capa vermelha, assim, uma coisa meio tenebrosa a capa dele em português, né? Então, assim, esse Taylor Macho é um deles, mas não, ele não está só não, viu? Ele não está só. Há uma claque mesmo de tradicionalistas dos Estados Unidos que tem, não é, influência aqui no Brasil, inclusive padres, bispos, etc. e tal, entendeu? Então, assim, esse movimento ele foi muito forte. Ele foi muito forte, não é, nesse período que vai de 2013 a 2022, que é o período que eu mais estudei. Nossa, eles cresceram muito, cresceram muito. E onde eles cresceram? Nas redes digitais. É claro que não só foi nas redes digitais, eles cresceram também nas paróquias, nas dioceses, nas pastorais da Igreja Católica, né? E outra coisa, eles também são muito antipetistas porque são anticomunistas. Então, por exemplo, para todos eles, Lula Como é se comunista. o PT fosse comunista, né? Não há dúvida. Para eles, não há nenhuma dúvida. Isso aí, Carlos, é um consenso entre eles. É algo assim, ninguém pode dizer que não. Lula é um comunista. Inclusive, assim, porque ele tem essa coisa com a teologia da libertação. Para eles, a teologia da libertação É só ver uma as ações do heresia. governo desde o primeiro mandato do presidente Lula para ver que ele é, obviamente, um comunista, né? Isso, claro, um grande. Não, ele é um Lênin redivivo. É um Lênin redivivo. Não, agora veja, então isso é terrível, porque qualquer política um pouco mais avançada de Lula está aí a prova de que ele é comunista e tal. Então, assim, veja, era uma tabelinha, as redes digitais e atacar Lula. Rede digital, atacar Lula. Mas volta um Eles pouquinho, conseguiram. quando tem essa reação ao Concílio Vaticano II, que tem o Marcel Lefebvre e o Dom Antônio Castro Maia, lá da gloriosa Campos dos Goitacazes. Como é que foi esse movimento? Porque é um movimento grande, é um movimento global, contrário, que choca com os papas, mas você tem também o Papa João Paulo II, que é um papa que se aliou ao Ronald Reagan para acabar com o comunismo, né? E o então presidente lá da União Soviética, Gorbachev. Então ele, inclusive o sucessor do João Paulo II foi o Bento XVI, o Ratzinger, que era um cara mais, podemos dizer que é de direita. Ele simplesmente coordenava ou chefiava o que era a Santa Inquisição, ou estou enganado? Exatamente, era. Não, claro, chamado, a prefeitura, era uma espécie de prefeitura chamado Congregação para a Doutrina da Fé, antigo Santo Ofício, antiga Inquisição. Então, assim, Inquisição, Santo Ofício, Congregação para a Doutrina da Fé. Hoje virou um dicastério, hoje é outra coisa, Mas virou um dicastério. Daria para dizer que o Ratzinger era mais à direita do que o João Paulo II? Com certeza. Mais à direita, mais conservador. Até porque ele migrou de uma posição liberal para conservador. Por exemplo, o cardeal Joseph Ratzinger, que foi um grande teólogo, diga-se de passagem, escrevia muito bem, ele foi importante no Concílio Vaticano II, só que ele faz parte
daquela geração que se arrependeu do Concílio Vaticano II. Ele achou que o Concílio Vaticano II exagerou demais na abertura. Então, ele se torna um conservador já nos anos 70. Então, quando ele sai da Alemanha, ele é da região da Bavária. Ele sai da Alemanha para se tornar cardeal por João Paulo II e ser o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Era o braço Ele direito dele, assume né? ali, ele assume em 82 o posto. O João Paulo II assume em 79, né? 79 foi um ano curioso. A igreja teve 3 papas. Foi a única vez na história que a igreja teve 3 papas num ano só. João Paulo VI morreu. Aí João Paulo I ficou 34 dias, morreu. Aí elege João Paulo II num ano só. Então vamos, já que Então, você mencionou a teoria da conspiração, você acha que mataram o Papa João Paulo I? olha, você sabe que tem um livro sobre isso, né? Eu li um livro de um jornalista, o livro é muito convincente, Carlos, chama-se David Yalop. Sim, Em Nome de Eu Deus, né? acho esse livro muito convincente. David Yalop, Em Em Nome de Nome de Deus. Deus, não é isso? Em Nome de Deus. Foi Eu publicado no tenho, Brasil. inclusive ele processou o... Como é que é o cara lá do Poderoso Chefão? O Coppola. O Coppola, porque no filme No Poderoso Chefão terceiro, 3, eu acho, morre um Papa, e aí a trama toda está no livro dele, porque tem o Banco do Tá no livro Vaticano, dele. aquela corrupção toda. Olha, veja, não está literalmente, eu acho que ele perdeu o processo por isso, não está literalmente, mas está na inspiração, é verdade. Na inspiração está, é verdade. Né? A inspiração Não, eu está. acho que ele Agora, ganhou o processo, porque ganhou, eu eu vi achei uma que tinha entrevista perdido o dele processo. no Jô Soares, quando ele foi ao Brasil, e ele mencionou essa história. Então ele ganhou o processo, eu achei que tinha perdido o processo. Eu sabia do processo, né? Eu li o livro, gostei muito do livro. O livro foi publicado no Brasil por uma editora que não é católica, é uma editora judia, se não me engano. É uma editora do Rio de Janeiro, de forte influência judaica, não é católico. Eu não lembro agora, mas é uma editora do Rio, não é que é de orientação judaica. Eu lembro, eu tenho esse livro, é um livro de capa preta, com as letras brancas, né? Em Nome de Deus. E quando eu li, eu fiquei muito Desculpa, na impactado. verdade, ele processou foi o... Não, foi o Coppola e o Mário Puzo, que é o o autor do Mário livro. Puzo, que é o escritor do livro, exatamente. Mário Puzo, que é o escritor do livro, que o roteiro, né? Mário Puzo e Coppola. Eu não sei, eu pensava que ele tinha perdido, porque Deixa eu Mário até Puzo, pesquisando eu aqui não enquanto lembro. você fala, para ver se eu não cometi Tranquilo. nenhum erro. Eu não lembro, veja bem, eu confesso que Mário Puzo eu lembrava dessa referência. Agora, em Coppola é nítido. Eu até diria que Coppola tem mais culpa do que Mário Puzo. É porque o livro, na verdade, O Poderoso Chefão é o primeiro livro que originou o primeiro livro. Depois ele fez o segundo livro, Exatamente. o segundo filme, e o terceiro filme, acho que não teve livro. Eles trabalharam no roteiro juntos. Trabalhar no roteiro juntos, exatamente. Aí eu acho o seguinte, que o Coppola talvez tenha mais culpa. Porque agora, veja bem, qual é o argumento a favor de Coppola e Mário Puzo? É que essa tese não é só de David Yalop, não é só dele. Veja bem, os rumores de que o Papa João Paulo Não I ganhou, tinha não sido ganhou. envenenado, ele não ganhou, eu tenho certeza que ele não ganhou. Veja bem, por quê? Porque é o seguinte, essa história, Carlos, ela é anterior a ele. Ele, na verdade, é um grande sintetizador da história. Quando o Papa morreu, essa história começa com uma semana depois da morte do Papa. E ela tem origem no próprio Vaticano, ela não tem origem. Ele é inglês, o jornalista. Então, assim, ele é inglês ou americano? Eu acho que ele é inglês, né? Eu acho que ele é inglês, não sei. Eu acho que ele era inglês. Ele pegou já o bonde andando, entendeu? Então, assim, por isso que eu achava que ele não ganharia esse processo. Porque Inglês. não foi plágio, não foi plágio, foi inspiração. Agora, é inspiração que deu em todo mundo, porque jornalista italiano, por exemplo, já escrevia sobre isso e tal. Então, essa tese nunca chegou à conclusão. Agora, qual é a dúvida? E, num ponto, eu diria, ele tem razão, o David Yalop. Por exemplo, quem não quis exumar o corpo de João Paulo I foi o próprio Vaticano. Pronto, aí começou a dúvida, né? Porque o corpo do Papa nunca foi exumado, Carlos, nunca foi exumado. Então, significa dizer, você não tem como, né? Porque a exumação, e com o avanço da ciência médica, poderia se comprovar se houve algum sinal de envenenamento. Como não Mas foi aí você entra exumado... naquilo, né? Exumar o corpo do Papa é igual... Quer dizer, não permitir a exumação é igual não permitir auditoria nas urnas eletrônicas. Pronto. Pronto, exatamente, pronto. Estamos aí no impasse, né? E aí o David Yalop, ele, a partir desse fato, ele monta todo o livro dele. Agora, ele escreve muito bem. Eu gostei muito. O livro é escrito assim, Hitchcockianamente, assim. Eu gostei muito. Eu, pessoalmente. Agora, eu acho que não. Eu, pessoalmente, acho que o Papa não foi envenenado.
Eu acho que não foi porque ele já tinha problemas cardíacos e a possibilidade daquilo ocorrer existia, né? Todo mundo sabia que ele se descuidava dos remédios. Tinha uma freira que ajudava ele, que reclamava disso, né? A freira reclamava dele, que ele se descuidava dos remédios, etc e tal. Então, assim, a possibilidade dele ter morrido mesmo de uma parada cardíaca quando ele estava só no quarto é bem provável e tal. Bem, é isso. Tá, e Mas como veja minha bem, avó dizia, para morrer basta estar vivo, né? pois é. E no caso dele, né, que já tinha sério problema de saúde, agora, veja bem, tem um outro argumento que favorece ao David Alop, que é o seguinte, ele não era nenhum revolucionário, até porque não existe papa revolucionário, viu, minha gente? Por favor, acabemos com isso. Não existe. Existe papa reformador, mas revolucionário não existe. Então, ele ia reformar o banco. O banco sempre foi um problema na igreja. Aí, veja bem, o banco, tem um personagem nesse banco, Carlos, que, assim, até hoje eu não entendo como é que esse cara ficou na igreja, Agora eu fiquei né? chocado. Você está insinuando que há corrupção na igreja? Nesse banco, sim. Esse banco teve. Olha, eu vou lhe dar um exemplo. Ah, é. Se você entrar aí no Google, eu vou lhe dar um nome. A partir desse nome, você vai sacar tudo. Não precisa mais nada. Chama-se Paul Marcinkus. Você está na terra dele, inclusive. Pô, Paul Marcinko. Marcinkus. Paul Marcinkus. Acho que com K. Paul Marcinkus. Este homem, cara, a existência desse homem já é a prova de que há problemas no Banco do Vaticano. Paul Marcinkus. Para você ter uma Só falta ideia, dizer que ele é ligado ao JeffreyEpstein. não, ainda não. Ele é anterior. Vamos ver os Jeffrey era arquivos antes de adolescente. vir aí. Jeffrey era adolescente. Não, mas ele Esse homem morreu em foi um problema, 2006 cara. aqui, então pode ser. Esse homem foi um problema para a igreja. Esse homem é a prova de que, por isso que David Alop, inclusive, não sei se você lê o livro, você lembra, essa figura é personagem do livro, importante. Porque o David Alop, veja, David Alop, não é Romero, não é Carlos, é David Alop. Ele sugere que Marcinko está na trama que assassinou o Papa. É o David Alop, não sou eu, está lá no livro. Né, Acusação em nome de grave, Deus. né? É acusação grave. E quando você vai pegar a biografia desse distinto aí, meu amigo, aí o problema de fato, a biografia do distinto colabora, viu? É, Colabora tem e até um muito com o site assunto. aqui da cultura católica, É, ó, tá aqui em inglês, né? O arcebispo Marcincos, isso. banqueiro do Vaticano, pego em Exatamente. escândalo, morreu em 2006 aos 84 anos, Exatamente. sem ter sido punido, provavelmente. No máximo, teve Não foi- uma aposentadoria compulsória ali. Na verdade, ele morreu porque o Vaticano acobertou. Se ele saísse do Vaticano, ele era preso, ele não podia sair do Vaticano. O Vaticano é um Estado autônomo, né? Ele foi acobertado no Vaticano, isso foi grave, isso foi gravíssimo. Ele foi acobertado no Vaticano. Né? Então, veja, é- essas coisas acabam dando margem às teorias de David Alop, né? Quando ele reúne tudo, ele é um bom jornalista, com certeza. Eu não conheço a biografia dele, mas o que eu sei e o que eu li dele, ele é um bom jornalista, trabalha com fonte, é tipo jornalista com faro de repórter. Eu vejo David Alop assim, ele foi atrás e né, junta as coisas, deu no que deu, né? E, consequentemente, essas contradições, o Papa João Paulo II herdou todas. Marcinkus foi contemporâneo de João Paulo II. Marcinkus foi do banco na época de João Paulo II. João Paulo II manteve Marcinkus, o que é grave. Né? Manteve Marcinkus. Então, assim, João Paulo II, ele vai punir, é ele que vai, porque no caso de Dom Antônio Castro Maia, é que ele passou dos limites. Veja, o caso de Dom Antônio Castro Maia, o Papa João Paulo II, ele era anticomunista, aberto, sem esconder ninguém. Para você ter uma ideia, o Papa João Paulo II fez uma aliança tácita com Ronald Reagan e com Margaret Thatcher para derrubar o comunismo. O Gorbachev entra depois. Gorbachev é coisa para adolescente. Perto de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, Gorbachev Gorbachev é o peão. é campeão, coisa para adolescente, está longe. Então, assim, foi e o Papa João Paulo II. E eles conseguiram. 89, 91 é a glória deles três. 89 e 91 é a glória deles três. Agora, veja bem, em 88 o Papa baixou um decreto de que nenhum bispo poderia sagrar outro bispo sem autorização do Vaticano. Isso foi uma decisão, um decreto papal. O bispo Marcel Lefebvre descumpriu isso e convida Dom Antônio Castro Maia para, na França, na região de Écone, eu acho que Écone é Suíça, se não me engano, eu acho que não é França, é Suíça, eu acho, em Écone, para fazer as ordenações. Dom Antônio vai. Então, quem ordenou e quem convocou será excomungado. Então, o Lefebvre, que foi quem convocou, vai ser excomungado, e Dom Antônio que foi. Tem prova, Dom Antônio, tem vídeo com Dom Antônio falando. Dom Antônio falando na sagração. Aí Dom Antônio morreu excomungado, inclusive.
Tem gente que diz que não, Dom Antônio Castro Maia morreu excomungado, lamento, não é nada pessoal contra esse Leão de Campos, inclusive ele é conhecido como Leão de Campos, sabia disso, Carlos? Não, não sabia. O apelido dele é o Leão de Campos, tal. Isso é a direita que inventou, a direita católica que inventou esse título, né, essa comenda e tal. Mas é isso, é assim, né? E a partir do Concílio Vaticano II, não só foi Campos, né? Vamos ser sinceros, Campos foi, eu diria, Campos foi um laboratório, Campos foi o modelo, né? Mas o Rio de Janeiro, na capital, teve o caso do escritor Gustavo Corsão. Gustavo Corsão criou, inclusive, uma organização chamada Resistência. A resistência no Brasil é de extrema-direita, pode ser, cara. No Brasil, resistência é de extrema-direita. É um outro setor de extrema-direita católica que ainda hoje existe, é um movimento que ainda hoje existe. Eles fizeram uma revista, eles tiveram ligação com os beneditinos do Rio, o Mosteiro de São Bento. Então, era a resistência na capital e em Campos, Dom Antônio e o seu grupo, né? Porque Dom Antônio não estava só, né? O último renunciou essa semana, né? O mês passado, em dezembro, o Dom Rifan, né? Renunciou em dezembro, né? Mas Rifan mudou, né? Rifan mudou. Dom Rifan mudou. Eu estava vendo aqui, em 88, foi o ano da excomunhão em deles. Econe, na Suíça. É, E aí eles foram excomungados. foram. Que é a pena Expulsos do máxima, né, da igreja. É a pena máxima, ele está fora da comunhão da igreja. Excomunhão significa dizer fora da comunhão, literalmente, para Pena fora. máxima Né? hoje, né? Porque antes eles jogavam na fogueira e faziam outras Era, coisas, né? exatamente. Hoje eles estão fora. E tem um discurso de Dom Antônio. Se você procurar, tem a fala de Dom Antônio em Econe. Né? Eu lembro que eu trabalhava no jornal A Cidade, que já não existe, em Campos dos Goytacazes, e eu fiz a cobertura em 90, eu acho, 89, 90, agora eu não me lembro, quando sagraram um bispo no lugar do Dom Antônio Castro Maia, Exatamente. lá em São Fidélis, que era uma Foi, cidade Dom vizinha. Licínio o nome dele. Licínio. Dom Licínio. Eu fiz essa cobertura pelo Jornal Cidade. Foi um evento mundial, veio gente do mundo inteiro para lá. Veio um bispo da Argentina para ajudar na sagração. Dom Licínio. Que era o grande discípulo de Dom Antônio. Ele era o vigário-geral de Campos, Dom Licínio, né? Agora, veja, Carlos, pouco se estudou isso. Você sabia que tem um historiador que ele tem um canal aqui no YouTube que ele estudou. Ele escreveu uma biografia de Dom Antônio. Tem a biografia de Dom Antônio, mas pouco se estudou o caso de Campos. E documentário não tem nenhum. O que tem Você assim, até me tem pequenas provocou aí, né, imagens. para fazer um documentário sobre. Eu acho, Carlos, tem imagens. Você tem imagens no YouTube, imagens, por exemplo, da sagração de Dom Licínio, você tem imagem de fala de Dom Rifan, você tem imagens, inclusive imagens de VHS. Quase todas é de VHS. E Quase todas Dom é em Carlos VHS. Alberto Navarro, que era o bispo, quando eu morava em Campos, trabalhava no jornal, ele era o bispo de Campos. Mas esse veio para tentar sanar o problema. E sabe que ele adoeceu em Campos, sabe da história, né? Ele aposentou antes do tempo porque ele adoeceu em Campos, Carlos Alberto. Ele foi para Então, Carlos Niterói, né? Alberto. Terminou, ele morreu, ele Foi para foi para Niterói. Niterói. Ele ia morrer em Campos. Ele foi agredido assim. Ele não tinha condição de continuar em Campos, né? Então, assim, aquilo se arrastou para mais de uma década. Eu acho que o caso de Campos se arrastou em torno de 2 décadas, até Dom Rifan ser o intermediário e negociador e amenizar. Mas eu acho que Campos isso não morreu, ainda Nossa, tem. praticamente Agora, o nome da Rosa em Campos, né? exatamente, foi o nome da Rosa do Brasil. O nome da Rosa do Brasil foi a Diocese de Campos, do Antônio Castro Maia e todo o seu time. Veja, isso está nas origens de uma extrema-direita católica, cara. Agora, eu não estudei eles, veja, eles estão na base, eu faço referência, mas eu não os estudei, na verdade, né? Mas eles estão na base. Sabe por quê? Porque essa extrema-direita católica hoje reivindica Dom Antônio, reivindica o Gustavo Corsão. Por exemplo, o Centro Dom Bosco tem aula sobre Gustavo Corsão, né? Eles reivindicam Gustavo Corsão, eles reivindicam a resistência. Eles do Gustavo Corsão, para quem não conhece. Gustavo Corsão foi um intelectual católico que eu admiro, escritor,
teórico, tem um romance muito bonito, ele é grande escritor, só que ele é o seguinte, ele foi comunista, foi ateu, se converteu ao catolicismo. Ele se converte antes do Concílio Vaticano II, e a conversão dele se deu pela morte da primeira mulher. Quando a primeira mulher dele morreu, que era muito católica, ele ficou muito tocado, ficou muito sentido, ele entrou meio que em depressão, e a partir da morte da mulher dele, ele começa a procurar os beneditinos e tal, e se converte ao catolicismo. Então, ele larga o comunismo, ele é engenheiro de formação, agora, ele tinha dotes para a escrita, ele escrevia muito bem. Eu reconheço que Gustavo Cossão era esses intelectuais de direita que escreviam bem. Ele se converte ao catolicismo, só que ele se converte a um catolicismo muito tradicional. Quando veio o Concílio Vaticano II, ele já reagia ao concílio, né, porque ele era um católico muito tradicionalista. Aí ele cria uma organização chamada Permanência, que é um pequeno grupo que ele cria, chamado Permanência em torno dele, porque ele era do Centro Dom Vital, Carlos. Só que tem um detalhe, o Centro Dom Vital, ele viveu uma divisão com Alceu Amoroso Lima. Alceu Amoroso Lima vai para a esquerda, Gustavo Cossão vai para a direita, e eles se dividem e racham o Centro Dom Alceu Vital. Amoroso Lima, que era o Tristão de Ataíde. Tristão de Ataíde, um grande intelectual católico. Grande intelectual católico. Um dos que eu mais admiro enquanto intelectual católico no Eu Brasil. ia Mas Alceu, mencionar, curioso, né, que geralmente a gente ou percebe não, assim, um trânsito da esquerda para a direita, né? A pessoa para a vai direita. envelhecendo, vai para a direita, e você mencionou Ele o foi o Tristão que fez contrário. um movimento contrário. Ele Mas a fez um movimento maioria totalmente geralmente contrário. é da esquerda para a direita, né? Você É vai da envelhecendo, esquerda vai para a ficando direita. mais reacionário. Principalmente no catolicismo. É verdade, principalmente no catolicismo, é da esquerda para a direita, que é o caso de Cossão. Cossão foi de comunista a católico tradicionalista, né? Então, eles se dividem ali na segunda metade dos anos 60, já era o Papa Paulo VI, Gustavo Cossão, ele começa a criticar o Papa, ele começa, inclusive, o seguinte, o próprio cardeal do Rio, do Eugênio Salles, ele pede para Gustavo Cossão não mais escrever no Jornal Globo, porque ele escrevia no Jornal Globo, inclusive, ele escrevia no Jornal Globo, ele escrevia no Jornal da Diocese, ele morre ali, se eu não me engano, ele morre em 77 ou 78, eu não sei. Ele morre na segunda metade dos anos 70, Gustavo Cossão, né? E ele havia criado um grupo chamado Permanência, né? Esse grupo tinha uma revista, tinha ligações com os beneditinos, né, do Rio de Janeiro, e esse grupo, ele, juntamente com Dom Antônio Castro Maia, era a chamada extrema-direita católica no Brasil, da década de 60 para a década de 70, né? E junto com a TFP. Então, assim, era a permanência no Rio. Poderosíssima em Campos. Claro, claro. A TFP foi para Campos, porque num determinado momento, Plínio Corrêa de Oliveira se aliou a Dom Antônio Castro Maia. Porque Dom Antônio Castro Maia é paulista, não sei se você sabe, ele veio de São Paulo. Dom Antônio não é do Rio. Dom Antônio trabalhou em São Paulo, capital. Dom Antônio foi ordenado bispo em São Paulo e transferido para Campos. Mas Dom Antônio, ele trabalhou em São Paulo, capital. Foi quando ele conheceu Plínio Corrêa de Oliveira quando era padre ainda. Né? Então, eles eram Provavelmente, amigos. provavelmente flertou com o integralismo também. Ah, com certeza, com certeza. Dom Antônio tem simpatias pelo integralismo. E Plínio Corrêa de Oliveira teve ligações mais umbilicais. Coincidentemente, dois Plínios, né? Plínio Corrêa e Plínio Salgado, né? O É, catolicismo e seus dois Plínios, tal. me diz uma coisa, vamos voltar um pouquinho no tempo, que antes da Ou gente não? gravar, você estava Claro. mencionando, a gente estava conversando aqui, a igreja chega ao Brasil nas caravelas, né? Sim, sim, Desembarca sim, sim, ali e nunca mais vai embora. sim. E como é que a igreja se beneficiou da escravidão? Todo tempo. E Todo aí, tempo, mas aí cara. eu vou acrescentar algo aqui. Campos Todo dos tempo. Goytacazes, para quem não conhece, é uma monocultura da cana-do-açúcar. Em algum momento Sim, da história, sim, assim, todo mundo que é de Campos diz que é a primeira cidade da América Latina a ter luz elétrica, né? sim, sim, As peças que passavam na Europa iam para Campos, a família sim, imperial ia a Campos. Eu estudei numa escola chamada Liceu de Humanidades de Campos, que é uma escola estadual, fiz a 8ª série sim, lá, que ela funciona no prédio que era do Barão da Lagoa Dourada. Inclusive, sim. as salas de aula nos fundos do prédio principal, que era o casarão que ele morava, é chamado senzala. Os Exato. escravos ficavam. Então, hoje eu tenho aula na senzala. Então, virou Isso. para você ver como isso é forte. Então, você tem Claro. Campos, cana-de-açúcar, o Isso. Império, essa extrema-direita tremenda. Então, é um campo fértil para Claro. o surgimento de tudo isso aí que você mencionou, né?
Exatamente. Olha, deixa eu começar pelo começo e já emplacando uma tese aqui. E vou dizer que o campus foi fundada como Campus Goytacazes em 1835. E Sim, aí a gente vai chegar na Constituição de ainda na escravidão. 1891. Ainda na escravidão, ainda na escravidão, não é? Veja, a Igreja Católica, ela foi fundamental para a escravidão. Veja, isso quem diz não sou eu, não. Isso são historiadores católicos que dizem isso. Eu vou ser muito sincero, não sou eu que digo isso. Você tem uma série de historiadores católicos, como Eduardo Ronat, por exemplo, que eu admiro muito. Então, você tem, por exemplo, é, é uma série de historiadores, alguns católicos, outros não, que trabalharam com o tema da escravidão, porque o tema da escravidão ele foi muito estudado no Brasil. E a escravidão, ela não pode ser estudada no Brasil sem a igreja. Por quê? Porque a igreja ela foi anteparo ideológico para a escravidão. Não é que a igreja escravizou diretamente. A igreja amparou ideologicamente a escravidão. A igreja apoiou ideologicamente a escravidão. Mais do que isso. A igreja se beneficiou desse apoio, não é? Consequentemente, quem construiu todas essas igrejas, Carlos, do século XVI ao século XIX? Quem construiu? Você acha que algum padre pegou numa colher de pedreiro ou num Chamação tijolo? Barro Claro, lá. claro que não, claro que não. Não é? Assim, para se ter uma ideia, a condição de escravizar era também a condição de batizar. Isso vinha desde o final do século XVI. Isso estava em documentos da própria igreja, assim, já que escravizaram, temos que batizar. Então, assim, o benefício da Igreja Católica estava em batizar esses negros e negras que vinham escravizados aqui da África para cá, né? E, veja, a escravidão, ela foi uma empresa, como diz o Jacó Gorender, né? E como diz Clóvis Moura. Para mim, um dos maiores estudiosos da escravidão no Brasil é Jacó Gorender e Clóvis Moura. São dois intelectuais que eu me baseio muito para estudar a escravidão no Brasil, né? O escravismo colonial, né? E a sociologia do negro brasileiro e rebelião na senzala. Para mim, são três livros-chave para entender a escravidão no Brasil, né? No caso, o escravismo colonial de Jacó Gorender, a sociologia do negro brasileiro e rebelião na senzala de Clóvis Moura. Para você entender o que foi a escravidão desse país. E em todos esses autores há um consenso. A igreja colaborou com a escravidão. É claro, Romero, teve alguma exceção de algum padre que se condoeu da dor e do sofrimento dele? Teve. Agora, vamos ser sinceros. Exceção, minha gente, é para comprovar a regra, né? Exceção é para comprovar a regra. Então, a regra foi essa. É isso aí. Eu acho esse livro muito importante, muito, muito importante na historiografia brasileira, O né? escravismo colonial. E o outro Escravo que você colonial. mencionou é o? O outro é A Sociologia do Negro Brasileiro, de Clóvis Moura. A Sociologia do Negro Brasileiro. A primeira edição é da editora Ática, e essa edição mais recente é da editora Perspectiva. Essa é a edição que está no mercado. Esse livro é uma obra-prima para entender a formação social brasileira a partir do negro e da escravidão. Eu sempre recomendo, não é, aos meus estudantes. E o outro dele também, do mesmo autor, é Rebeliões da Senzala. Rebeliões da Senzala, também, Clóvis Moura. São livros que, para entender a escravidão no Brasil, se tornam, para mim, obrigatórios. Né? São livros que eu leio, trabalho, discuto e indico, né, para os estudantes. Rebeliões da Senzala, Clóvis Moura. Tal. Pronto, esse aí. Isso é uma obra extraordinária. Tal. Então, veja, a igreja colaborou, né? Com certeza. É claro que, no século XIX, com todo o movimento republicano, abolicionista, a igreja foi mudando, né? Mas a igreja apoiou. Agora, é muito interessante que, ali por volta de 1870, a igreja começa a mudar, e o Papa da época, o Papa do período da abolição da escravatura, era o Papa Leão XIII. Leão XIII escreveu uma carta para a princesa Isabel. Você sabia disso? Existe um documento. Não sabia. Papa Leão XIII, mas veja bem, repare, 1888, Carlos, aí é demais, né? 1888, no ano da abolição. Ele escreve um documento, eu tenho, porque eu tenho todos os documentos do Papa Leão XIII, né? Eu peguei, há um livro com todos os documentos do Papa Leão XIII, e ele tem uma carta defendendo a abolição da escravatura, mas isso em 1888, né? E o Papa Leão XIII, né? Que fique registrado isso aqui, né? Obviamente, com a proclamação da abolição da escravatura, proclamação da República e a Constituição de 1891, a igreja perdeu poderes. A igreja perdeu poderes.
Fato, né? Perdeu privilégio, perdeu poderes, perdeu dinheiro, etc. Tal, né? Exatamente, eu tenho essa carta. É pequena, ela é curta, tem umas 8 páginas só, mas é muito interessante. O argumento do Papa é um argumento teológico, né? Contra a escravidão e tal. Só que é um argumento que não foi usado por os outros papas, só ele que usou esse argumento, né? Tal. E é importante que fique registrado aqui. Eu indico para os alunos, inclusive, porque nesse debate sobre a igreja e a escravidão, né? Até onde a igreja defendeu e até onde a igreja, né? Ela apoiou a escravidão. Então, no primeiro momento, a igreja apoiou a igreja se beneficiou da escravidão e se beneficiou, inclusive, materialmente. Né? Sabe-se que padres tinham escravos, sabe-se que congregação religiosa tinha escravo, etc. Pronto, aí eu diria que está armado aqui esse pensamento conservador católico, porque, na minha opinião, Carlos, o pensamento conservador católico, ele tem um quê de ressentimento. No Brasil, tá certo? No Brasil. Isso não serve para o mundo inteiro. No Brasil, o pensamento conservador católico, ele tem um quê de ressentimento. Por quê? Porque, sabe aquela coisa, eu tive privilégio, hoje não tenho mais. Eu tive poder, hoje não tenho mais. Né? E isso fica expresso num dos homens mais inteligentes do pensamento conservador brasileiro, chamado Cardeal Leme. Esse Cardeal Leme foi bispo em Recife, em Olinda, depois ele foi arcebispo do Rio de Janeiro auxiliar, e depois ele se torna bispo do Rio de Janeiro e se torna cardeal do Rio de Janeiro. Esse Cardeal Leme, ele era muito inteligente. Esse homem, em 1916, ele escreve uma carta pastoral que é quase dizendo assim, católicos ao combate. É a carta dele, né? E ele é, para mim, a síntese do ressentimento católico de perder poder. Ele parte de um pressuposto, Carlos, que é muito interessante. Ele diz assim: ora, se nós somos maioria no Brasil, se nós católicos somos 90% desse país, nós temos que ser católicos em tudo que é lugar. Católico jornalista, católico professor, católico político, católico economista, católico empresário. Significa dizer, se nós somos maioria, temos que mandar nesse país. Essa foi a hipótese, a grande descoberta do Cardeal Leme. Significa dizer, católicos à ação. Ora, o Cardeal Leme criou, lembre do Corcovado, Cardeal Leme, a PUC do Rio, Cardeal Leme, a Liga Eleitoral Católica, Cardeal Leme, o Centro Dom Vital, Cardeal Leme. Cara, os projetos que estão associados a esse homem é de impressionar. Eu cheguei a dizer, numa palestra na Universidade Católica de Pernambuco, há alguns anos atrás, que o século XX católico teve 2 grandes cérebros, os dois em sinal trocado. O Cardeal Leme até 45 e depois disso Dom Helder Câmara. Para mim são os 2 homens mais inteligentes do catolicismo romano no século XX. Esses 2 homens perfilaram o que é o catolicismo brasileiro no século XX. Né? Um de mentalidade conservadora, mas muito inteligente, o outro de mentalidade esquerdista migrou da direita para a esquerda, não é? E de mentalidade fértil, Dom Helder Câmara. Impressionante, Dom Helder. Mas, assim, essa é a Igreja Católica. Então, assim, por isso que, diz o ditado, na Igreja Católica pode acontecer tudo, inclusive nada, viu, Carlos? É isso. Mas, Romero, como é que chegamos a 1891? Uma data importante, porque o Brasil se torna república e isso. A nova Constituição separa Estado e Igreja. Exatamente. O Estado para de financiar a Igreja. Para a Igreja deve ter sido uma confusão dos diabos, né? Como é que você analisa esse período? Olha, eu acho que foi a primeira grande crise do catolicismo no Brasil. Primeira grande crise, né? Porque, veja, do século XVI até o século XIX, a Igreja viveu as crises do Império. As crises do Brasil colônia e as crises do Brasil Império. Então, 300 anos a Igreja nadou aqui sem disputa, sem protestante, só a Igreja Católica, ser brasileiro era ser católico, tal. A Igreja viveu as crises dos governos, não dela mesma, né? A crise entra na Igreja exatamente em 1889, quando é proclamada a República. A Igreja foi contra a proclamação da República, óbvio, né? A Igreja era simpaticíssima à monarquia, a Igreja era quase que uma extensão da monarquia. E 2 anos depois, você tem a primeira Constituição Republicana. Pronto. Na primeira Constituição Republicana, era um imperativo, porque não dava mais para continuar com aquilo que chamou-se de padroado. Olha, a coisa era tão séria aqui no Brasil, Carlos, que tinha até um nome sociológico. Padroado. Padroado era a junção da Igreja com o Estado, que era a monarquia. Né? Então, houve a quebra do padroado e, obviamente, a separação da Igreja do Estado. A Igreja perdeu financeiramente e a Igreja perdeu moralmente. Veja, isso para a Igreja foi um trauma muito grande.
trauma muito grande. Houve uma reação muito forte de católicos. Por exemplo, a Igreja Católica, a partir de 1891, ela começa a buscar bode expiatório. Por exemplo, a culpa foi da maçonaria. Aí a igreja fica inimiga da maçonaria. Inimiga, né? Porque ela culpa a maçonaria pela proclamação da República. Né? A igreja Era ficou todo contra o mundo maçom, liberalismo. né? De fato, né? Não, claro, claro. O Pedro II era maçom. Todo mundo sabia disso, entendeu? Agora, esse conflito levou, inclusive, ao assassinato de um bispo, né? O bispo lá de Pernambuco, chamado Dom Vital. Dom Vital foi preso. Foi o primeiro bispo na história do Brasil a ser preso e condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi um bispo católico chamado Dom Vital, que era bispo de Recife e Olinda. Então, veja, isso levou um trauma muito grande. A igreja, eu diria que a igreja arrastou esse trauma até a década de 30. Até a década de 30. De 1891 até a década de 30 do século XX, a igreja arrastou esse trauma. Né? Essa coisa de perder privilégio, de perder poder moral, de perder poder de influenciar os poderes, tal, né? Com Dom Leme, eu acho que há uma tentativa da igreja de recuperar esse poder agora no campo da igreja, não mais, não voltava atrás, a Constituição não voltava atrás, não é? A igreja já não era mais vinculada ao Estado, o que é que a igreja fez? Agora a disputa se deu no terreno da política e da pastoral. Ora, o cardeal Leme acertou nesse sentido. Né? Se eu fosse conservador como ele, eu tinha feito isso também. Né? Católico, vamos para o mundo. Agora não é mais. Nós agora não vamos esperar dos governos, nós vamos atrás dos governos. Né? Olha, caso eu vou ser sincero, até hoje, eu acho que a igreja não mudou nesse sentido. Né? Por exemplo, quando a igreja, algum princípio da igreja é ferido, a igreja reclama com nota, basta ver a CNBB. Né? Sempre assim, encontros de bispos com o presidente da República. Por exemplo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, meu amigo. Você precisa ver a relação de Getúlio com o cardeal Leme. Era uma relação de amor e ódio. Amor e ódio. A relação Getúlio-cardeal Leme é um caso à parte a ser estudado, inclusive. Então, assim, porque, por exemplo, quando o Getúlio foi dar o golpe de 37, ele consultou o cardeal Leme. Consultou o cardeal Leme. E por quê? Porque ele ia perseguir uma organização católica. E o cardeal Leme apoiou. Ele perseguiu o integralismo. Não sei se tu sabe, quem acabou com o integralismo foi Getúlio. Foi Getúlio, com apoio do cardeal Leme. Veja, a igreja... O ela integralismo que perdeu... achou que ia ter uma Sim, participação maior no governo e acabou proibida, como todos os outros partidos. exatamente. Plínio Salgado morreu ressentido com o cardeal, porque ele achava que o cardeal colaborou, e, na minha opinião, colaborou sim, porque Getúlio escutou o cardeal. Getúlio queria perseguir os comunistas e os integralistas, e ele fez, né? Ele perseguiu os comunistas, prendeu Prestes e etc., e colocou o Partido Comunista na clandestinidade, e o integralismo, ele acabou com o integralismo e exilou Plínio Salgado. Né? Ele colocou uma alternativa, Plínio Salgado, ou ser preso ou ir para o exílio. Se Plínio Salgado fosse preso, ele morria na cadeia. Ele foi Porque para o o exílio. integralismo também teve aquela tentativa de assassinato, né? Invadiram lá o Tentou. palácio, então ele já era uma coisa pessoal também ali. Exatamente. Eles tentaram assassinar Getúlio, eles chegaram ao palácio. Chegaram ao palácio, inclusive. Então, assim, então a igreja ela sempre manteve essa relação de poder. Vamos lá. Por exemplo, quando chega 64, eu escrevi sobre isso. Eu tenho um texto sobre isso, sobre 64. A igreja apoiou o golpe de 64. Ela apoiou o golpe abertamente. Tem uma carta da CNBB apoiando o golpe de 64. Depois ela volta atrás, é verdade. Em 69. 4 anos depois, 69, a igreja volta atrás, porque a perseguição dos militares migrou dos comunistas para os católicos. Né? Em 69, uma freira em Ribeirão Preto é estuprada e presa e torturada. Né? Os frades dominicanos são presos e torturados. O padre Henrique é assassinado lá em Recife. Então, em 69, a ditadura se voltou contra a própria igreja que a apoiou. E aí, meu amigo, a igreja foi para cima da ditadura também. Mas, veja bem, indo para cima da ditadura ou apoiando o golpe, a igreja presente na vida política. Então, isso foi uma ideia do cardeal Leme. A igreja não pode mais se afastar da política. Né? Por quê? Porque nós somos alijados da política, nós somos alijados do poder, nós somos alijados dos nossos privilégios. Né? Nós perdemos com a proclamação da República, nós perdemos com a Constituição de 1891. Então, agora a gente tem que ir para o terreno nosso. Tá? E, até hoje, é assim o catolicismo, seja ele à direita, seja ele à esquerda. É isso. Vamos avançar, então. Você me sugeriu, me recomendou um livro, né? Você está com ele aí, se quiser mostrar Aqui, claro. a capa, que são vários capítulos. A Salvação da Pátria Amada. E aí tem um capítulo que fala muito da relação do Getúlio com a Igreja Católica. Exatamente. Quer dizer, a Igreja Católica está onde sempre esteve, né? Ela tenta se aproximar Exatamente. dos focos de poder para poder aumentar a sua
a sua influência. Agora, o surgimento das novas tecnologias meio que dispersa esse controle todo, né? Sim, sim. A igreja, nem sei como formular bem aqui, você vai me ajudar. Alguém controla de fato a igreja, né? Qual é o poder do Papa, já que você tem essas ordens, essas congregações que fazem o que querem, ordenam, você tem esses padres youtubers aí que têm canais nas redes sociais. Eu vou até colocar de novo aqui o YouTube Claro. do Centro Dom Bosco, porque, deixa eu ver aqui. Aí. Estou apanhando aqui do computador. Não, tranquilo. Então tá aqui, vou colocar na tela, só para a gente ter uma ideia. Então a gente tem aqui. Olha os vídeos, né? Temos aqui a Revolução, liberdade de expressão, mas tem uns vídeos aqui em que há, de fato, ataques, né? Ó, por que o presidente Bolsonaro não rezou o terço? Cara, a relação deles com o Bolsonaro é uma coisa triste. Ex-membro da teologia da libertação, encontra como a esquerda falsificou a história. Exatamente. É nesse nível aí, Carlos. Eu passei 4 anos da minha vida dedicado a essa gente. É impressionante, impressionante. E eles são discípulos daquele bispo que você... O bispo que faz o prefácio do Taylor Marshall é amigo dele. Você vai encontrar aí ele falando, o Schneider, o Atanásio Schneider. Ele é amigo do... Ele é meio que o pai do Centro Dom Bosco. Ele sempre está com o Centro Dom Bosco, o Dom Atanásio Schneider. É impressionante isso. Impressionante. Impressionante. Eles Agora, são isso, veja. Não, Sim, pois não. vamos entrar de fato ali no teu trabalho, que a gente fez esse preâmbulo todo aqui para poder esclarecer alguns pontos. Muito calor e pouca luz. Então você tem desde... Bom, até tem um vídeo aqui, ó, que eu vou colocar. Ó. Maçonaria, ó, tem a foto aqui do ex-vice-presidente. Era vice-presidente à época, né? Aqui que era o Mourão. Não é o gênero Mourão, Mourão é maçom, Mourão. Maçonaria, né? Um vídeo exatamente contra a maçonaria. E aí tem lá a cara dele no vídeo contra ali. A maçonaria. O Centro Dom Bosco é a síntese do que tem de mais extrema-direita na igreja hoje. Né? Eu digo isso na minha pesquisa. Maçonaria inimiga da igreja. Exatamente. Então, veja, eles são leigos, né, Carlos? Eles não são padres, né? Eles, inclusive, é o seguinte, a igreja não tem poder sobre as instituições deles, porque eles são uma organização como se fosse de assunto, sei lá, veja, eles são de assunto privado, porque eles são uma associação católica, mas sem dever obediência ao Papa. Eles são uma organização católica autônoma, tá certo? Eles são mas tem católicos. os padres que participam, que são youtubers e gravam barbaridades, né? Exatamente. Tem. Isso é que tá. Aí a grande questão por que a igreja não os pune, né? A primeira resposta, eu diria, é a mais direta, né? Porque parte da igreja apoia, né? Você tem bispo que apoia esses padres, você tem cardeal que apoia esses padres, e você teve papa que os apoiou, né? Durante muito tempo, João Paulo II apoiou esses movimentos, né? Olha, uma das coisas mais equivocadas de João Paulo II foi apoiar abertamente e receber dinheiro. O Vaticano recebeu de um padre chamado Marcial Maciel. Esse padre, ele criou uma congregação chamada Legionários, no México. Esse padre tinha um poder, Carlos, absurdo, porque essa congregação se espalhou pelo mundo. Esse padre, quando ele já estava no fim da vida dele, quase virando santo, se descobriram que ele era um predador doentio. Esse padre já tinha estuprado mulheres, esse padre tinha engravidado mulheres, esse padre tinha abusado de criança. Cara, a vida desse padre virou um documentário que está, se eu não me engano, é na Netflix. Cara, o documentário sobre esse homem é algo absurdo. Era no Chile? Não, ele era do México. Ele era mexicano.
É que tem Era um no México. documentário sobre uma coisa no Não, Chile também, né? é outra história. O Chile é pior. O Chile é outra história. O Chile é um grupo de padres. No México era esse padre, chamado Marcial Maciel. Pode colocar no Google que vai ter. E eu lhe recomendo. Tem um documentário sobre ele que tá. Aí eu não sei exatamente a plataforma. Tem um documentário sobre ele. Cara, é uma série documental, inclusive. Cara, esse cara foi quando o Papa João Paulo II percebeu, o escândalo já estava no mundo, né? Porque é considerado o maior predador sexual da Igreja Católica no século XX, esse padre mexicano. Esse padre foi apoiado pelo Papa João Paulo II, tem foto dele, a congregação dele doou dinheiro para o Vaticano II, apoiou obras do Vaticano, perdão, do Vaticano, tal, né, na gestão de João Paulo II. Então, para você ter uma ideia, essa gente também tem apoio da igreja, né? Principalmente se for padre ou bispo, tem apoio. Então, não é apenas tal, tem apoio, né? Essa direita católica hoje, ela é apoiada por uma parte da igreja, né? Tal. Ele criou essa congregação aí, esse padre, né? Esse Legionários de padre, Cristo. Aí é Leonardo Cristo, um vídeo é, aqui, é, pederastia, corrupção e impunidade dentro da nossa senhora, congregação. nossa senhora, é assustador. O criador dessa congregação é uma das coisas mais cruéis da história da igreja do século XX. Uma coisa a ponto de ter um documentário sobre ele, né, uma série sobre ele. Veja, isso incomodou profundamente o Papa Francisco, né? O Papa Francisco foi quem mais tomou posição sobre esse tipo de coisa. Os abusos, ele entregou à justiça comum, ele criou um canal para coibir abuso. Então, assim, agora, os papados anteriores a João Paulo II, Bento XVI João Paulo II, muitas vezes foram coniventes com isso. É esse aí, ó. Esse cara aí. Esse cara é uma das figuras mais diabólicas que a igreja já teve. No século XX, esse é o campeão, entendeu? De comportamento diabólico, este senhor aí chamado Marcial Maciel. Eu às vezes troco o nome dele, mas eu acho que é Marcial Maciel. É o nome Marcial dele. Maciel. Maciel, eu troco porque é tão fácil, né? É quase um trocadilho o nome dele, né? De vez em quando eu troco. Mas é Marcial Maciel. São as figuras mais perversas que o catolicismo já pôde gestar. É esse homem. Tem um verdadeiro horror a essa figura, Era tal. mexicano, Ele era mexicano, mexicano. morreu Mexicano, na Flórida. morreu na Flórida e andou um tempo pelo Vaticano. Ele morou um tempo em Roma também, porque ele criou uma casa em Roma, né? Ele tinha uma casa enorme em Roma, a congregação tinha uma casa enorme em Roma. Né? E ele morreu na Flórida para não ser preso, sabe da história? Porque no México ele seria preso e condenado para sempre. Então, ele morreu na Flórida para variar, né? A Flórida, sempre a Flórida, não é, Carlos? Você que está aí, Complicado Estados demais. Unidos, sabe o que é a Flórida. É, é isso. Agora, muito calor e pouca luz. Extrema-direita É, católica nas é, redes digitais. exatamente. Traça um resumo. O que você pesquisou e quais são as suas conclusões desse trabalho que em breve vai se tornar um livro, né? E Eu já fica o espero. convite para a gente fazer outra entrevista. Eu espero. Veja, primeiro, é uma metáfora, né? Muito calor e pouca luz foi uma metáfora que eu achei, porque, assim, é muita agitação nas redes digitais, é muito grito nas redes digitais, é muita treta, vou usar a palavra da moda, né? Muita treta nas redes digitais, muita briga nas redes digitais, mas pouca iluminação, né? Eu gosto de um título de um livro do Jacó Gorenda chamado Combate nas Trevas, né? Que é sobre a esquerda na ditadura militar. Eu queria usar essa metáfora, mas como já era de Jacó Gorenda, eu deixei lá, que eu sou fã de Jacó Gorenda, mas serve para mim também. É um verdadeiro combate nas trevas. Essa extrema-direita católica é um combate nas trevas. Por isso que é muito calor, mas luz nenhuma. Luz quase nenhuma, tal. Não ilumina nada, tal. Então, era essa metáfora. Por quê? Porque quando eu os pesquisei nas redes digitais, o que eu vi foi isso. Olha, obscurantismo, antimodernidade, anticomunismo, teoria da conspiração, uma criação de termos que não tem base material nenhuma, tipo ideologia de gênero, ditadura gay, esse tipo de coisa. Eu diria, essa extrema-direita católica, ela aderiu a um combo de propostas e de teorias que, na verdade, é uma grande contradição com o próprio catolicismo. Né? É uma grande contradição com os evangelhos, é uma grande contradição daquilo que foi a primeira igreja. Não é? É uma gente que adora falar inferno, que adora condenar os outros ao inferno. Olha, o Centro Dom Bosco, O inferno são ele os vai outros, ficar. né? É sempre assim. Veja, o Centro Dom Bosco, eles vão ficar conhecidos no Brasil por causa de um processo contra o Porta dos Fundos. Você sabe disso? Ninguém sabia quem era o Centro Dom Bosco
até, se eu não me engano, é 2018 ou 2019, que eles vão abrir um processo contra o centro, contra a Porta dos Fundos. Aquele filme de Eles vão, Jesus. eles vão incentivar as pessoas a agredir o Centro Dom Bosco. Não sei se você sabe, jogaram uma bomba na sede do Porta dos Porta dos Fundos. Fundos, no Rio de Janeiro, não Sim. é? No período da confusão com o Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco foi para uma missa afro, que era realizada há anos numa igreja no Rio de Janeiro. Eles foram para acabar uma missa. Criaram um tumulto, está no YouTube até hoje. Para você ter uma ideia, a missa virou um caso de polícia. Você sabia disso? Foi um fenômeno único Não. da história do Brasil. Uma missa que virou um caso de polícia. Se você colocar Centro Dom Bosco, missa afro, você vai ver o que ocorreu. Tem trecho lá, inclusive um rapaz negro, chamando ele de fascista. Vocês querem aqui atrapalhar a missa? Um rapaz negro, que era um dos que coordenava a missa lá numa igreja do centro do Rio de Janeiro. Né? Atacaram o padre e tal. Então, veja, vamos ser sinceros, isso é muito calor e pouca luz, porque o Centro Dom Bosco, ele se especializou em escândalos. Cara, eles protagonizaram, Carlos, uma das coisas mais ridículas que você possa imaginar na congregação de Aparecida. Tá aí, nessa Aqui, ó, igreja vou aí. colocar um trechinho aqui. Só um trechinho, porque senão tu é É. censurado, né? É. Cara, olha, ridículo. Isso é uma coisa que não deveria ser aceito no catolicismo. Vê aí a história. E tá em inglês aqui. Ah, não, auto-dubbed. Não sei porque tá em inglês. Não, Entendi porque por que é o inglês. YouTube ele fez uma autodublagem aqui. Sim. É. Depois eles saem para fora, porque tem uma confusão fora da igreja, inclusive. A confusão vai Aqui de entra dentro anúncio para fora. aqui no... Vai de dentro para fora da igreja. Eles vão de dentro para fora. É uma coisa terrível. Então, assim, sabe o que eles queriam fazer? No ano da eleição, imagina, no ano da eleição, em 22, eles foram para Aparecida, chamaram Bolsonaro ia fazer um discurso, que era rezar um texto com ele lá. Isso ia causar uma guerra em Aparecida. Sabe o que é que ocorreu? Alguém disse a Bolsonaro, não vá porque não tem segurança. Não tem segurança em Aparecida. Era o dia de Nossa Senhora Aparecida. Cara, um inferno esse tipo de coisa, entendeu? Essa é a história da missa. Então, o negócio deles é atacar a missa, entendeu? Missa afro, etc. E tal. Atacar a teologia da libertação, atacar a porta dos fundos e tal. E isso criou um problema, porque esse caso dessa missa aí foi parar na delegacia. Eles foram processados e eles processaram também, né? Eu sei que foi processo de lá e processo de cá. Veja, muito calor e pouca luz, né? É nesse sentido. Então, o que eu percebi? É que eles, de fato, eles ganhavam dinheiro com isso, porque eles monetizavam o canal. Porque, Carlos, você deve saber até mais que eu, nesse tipo de rede digital, a treta, ela engaja. E se ela Sim. engaja, ela atrai público. O Atraindo ódio sempre, o racismo, ele sempre atrai mais gente. Monetiza. E aí eles começaram a criar essa pedagogia da treta, a pedagogia do ódio. Eu chamo no meu trabalho de pedagogia da treta, né? É por isso que é muito calor e pouca luz, porque é a pedagogia da treta. Porque essa pedagogia da treta, ela engaja, ela dá monetização, você ganha dinheiro, você amplia o canal. Pronto. Essa lógica, ela foi muito ruim para a igreja, ela pegou mal para a igreja do Brasil. A CNBB percebeu, não pôde tomar posição, porque eles são leigos, mas de qualquer maneira, essa coisa também atraiu padres, também atraiu bispo. O Dom Atanásio Schneider apoia eles abertamente, está dando aula para eles. Quando vem ao Brasil, vem através deles, por exemplo. Né? Esse aí é um dos criadores do canal, esse é um dos irmãos Mendes que criou o canal, esse que estava de costa e tal. Né? E aí criou, olha, veja, a moça faz parte da missa. A moça, que é negra, está denunciando eles, que eles estão atrapalhando a missa, entende? É uma coisa impressionante. Quando eles saírem, se tu puder adiantar, lá de fora que é pior. Porque E tem um lá de negro fora aqui da também igreja. entre eles, né? Eles têm vários livros, cara. Eles publicaram vários livros, vários livros. Então, veja, qual é a consequência disso que eu cheguei? Primeiro, isso é o testemunho de uma época. Né? Hoje eles não têm mais o poder que tinha antes, porque o poder deles ocorreu entre 2016 e 2022. Por que 2016 e 2022? Vamos lá. 2016, o que é que ocorreu de grande no Brasil? O impeachment de Dilma Rousseff. Né? O golpe em Dilma Rousseff foi fundamental para a extrema-direita católica. Eu digo isso no meu relatório. Né? O impeachment de Dilma Rousseff foi importantíssimo para essa extrema-direita católica, porque Michel Temer assume e Michel Temer ele prepara o governo Bolsonaro. Para mim, se Michel Temer
tem algum valor na história do Brasil foi ser arauto de Bolsonaro. Eu não acrescento mais nada a esse paulista, nada mais, nada mais. Foi arauto de Bolsonaro. Ele preparou exatamente o governo Bolsonaro. E quando veio o governo Bolsonaro, Bolsonaro, obviamente, empoderou essa gente. Né? O papel de Jair Bolsonaro na presidência da República a partir de 18 foi empoderar esse tipo de gente, empoderar essa extrema-direita católica, empoderar estes youtubers, empoderar estes canais. E, obviamente, essa gente cresceu, né? Tá, pronto. Então, assim, quando eu fechei o meu relatório, ainda não tinha entrado em cena o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é um caso à parte, para mim, deverá ser um capítulo à parte, porque o ministro Alexandre de Moraes, independente de concordar com ele ou não, gostar dele ou não, eu não tenho grandes simpatias para o ministro do Supremo, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele de certa forma, foi um muro para esse extrema-direita católica. Ele foi um muro. Ele colocou no inquérito do 8 de janeiro um padre, o ministro Alexandre de Moraes, e um padre conhecido, nas redes digitais, e um padre conhecido em São Paulo. Então, assim, Qual o nome dele? o nome dele é José Eduardo de Oliveira. Coloque aí para você ver. Eu, inclusive, peguei um trecho do relatório da Polícia Federal, onde cita o nome dele. Eu tenho o trecho. Eu guardei, porque aquilo é documento, viu? José Eduardo de Oliveira Júnior, eu acho o nome dele. Você coloque aí. Padre, tem uma matéria muito boa, se eu não me engano, que é não sei se é no El País ou no The Intercept, tem uma matéria sobre ele, né? Sobre a presença dele no inquérito. Tal. Pronto. Esse aí, ó. Esse aí. Isso é fato, isso está documentado, isso está no inquérito da Polícia Federal e está o Alexandre de Moraes manteve. Quem retira é o procurador Gonê. Gonê tira. Né? Paciência. As razões que ele tirou, não sei. Eu não sei a razão porque ele tirou, mas estava lá o nome. Veja, significa dizer, essa gente foi longe demais, Carlos. Veja, eu fico pensando, um padre participar num esquema de golpe de Estado. Eu acho que ele não percebeu a gravidade. Será que ele não percebeu a gravidade disso? É gravíssimo isso. Né? Uma coisa é você apoiar o governo Bolsonaro, uma coisa é você apoiar o governo Temer, outra coisa é você participar de uma trama que está aí desbaratada, né? Era uma tentativa de golpe, né? E o presidente, o ex-presidente da República tá na cadeia por conta disso, tá? Esse aí, ó. Essa figura aí. Veja, isso está em jornal como o Globo, isso está na Carta Capital, isso está na Folha de São Paulo, isso está, acho que no The Intercept, vários jornais. Né? Não é novidade nenhuma, tá certo? Não é nenhum, não estou aqui ofendendo o padre, longe disso. É um fato. Né? Ele participou, tem que. Ele, para você ter uma ideia, ele era confessor daquele Felipe Martins. Precisa dizer mais, não, Carlos. Confessor de Felipe Martins. Felipe Martins confessava com ele. Confessava com ele, era amigo pessoal dele. Eu até desconfio que foi Felipe Martins que arregimentou ele para essa jornada. Vê que situação. Então, assim, se há alguma relevância na minha pesquisa, é isso. Né? O meu trabalho eu vejo como relevante em ser testemunha de uma época, não é? E entender o papel de uma extrema-direita católica nessa época, se eu vejo como relevância para a minha pesquisa. É isso. Agora, é mais dinheiro, porque, como você mesmo coloca no título, pouca luz, né? Sim. É para monetizar, é para criar confusão. Esse pessoal, de alguma forma, foi sendo radicalizado ao longo do tempo. Você tem congregações especializadas em fazer essas pessoas cada vez mais rebeldes, entre muitas aspas, assim, contra a esquerda, contra homossexuais, contra a questão de gênero. Isso se associa também aqui nos Estados Unidos. Né? Você tem o Claro. projeto 2025, Sim. que o Trump nega que tenha qualquer relação, mas todo mundo que trabalhou no projeto 2025 está no governo dele. Exatamente. E é aquilo, família, propriedade e igreja. Pátria. Né? Pátria, família e propriedade, que são as mesmas coisas do nazismo, do integralismo desse pessoal todo. Exatamente. Jason Stanley mapeou. É um caminho para um projeto de poder? Não tenho dúvida. Eu, inclusive, termino meu relatório com isso. Né? Trata-se de um projeto de poder
de um projeto de recatolicização do Brasil, de retomada de um projeto conservador que tem origem em Dom Sebastião Leme. Essa é a minha hipótese. Eu termino o meu relatório de pesquisa com esta hipótese e deixando já de ser hipótese, eu já entro na argumentação, né? É um projeto de poder, sim. Né? Eles apoiaram Bolsonaro, eles apoiam deputado e vereador de extrema-direita no Rio de Janeiro, eles querem formar quadros políticos de direita, eles querem formar quadros de direita para o Estado, eles querem interferir no Poder Judiciário, não há dúvida. É um projeto de poder, e é um projeto de poder que tem lastro. Por quê? Porque eles têm uma pauta que engaja, Carlos. Eles têm uma pauta que engaja. Olha, ideologia de gênero engaja, mesmo sendo uma cortina de fumaça, mas engaja, né? Essa coisa de ditadura gay engaja, essa coisa de ser contra satanismo engaja, essa coisa de ser anticomunista engaja, não é? Essa coisa do antipetismo engaja. Então, assim, eles têm uma pauta anti que engaja, né? Os antes, né? Que engajam de maneira muito forte. E, consequentemente, isso traz poder. Olha, eu vou lhe dar um exemplo que, para mim, é definitivo, que está no meu projeto. O principal líder do Centro Dom Bosco chama-se Álvaro Mendes. Você pode pesquisar ele, não é difícil encontrar na internet. Esse Álvaro Mendes, ele era funcionário da Caixa Econômica Federal de carreira. Ele era um funcionário de carreira da Caixa Econômica. Esse cara pediu demissão desse emprego, veja, pediu demissão desse emprego para ficar unicamente dedicado ao Centro Dom Bosco. Você acha que alguém, Carlos, em sã consciência, numa crise dessa, vai pedir demissão do emprego na Caixa, que ele é concursado, para se dedicar a um centro na internet? Né? É óbvio que dá dinheiro. É óbvio que a monetização dá dinheiro. Né? É óbvio que a fidelização monetizada, ela dá dinheiro. Eles criam editora. Eles eram, Carlos, um cubículo no centro do Rio. Os caras compraram um apartamento e fizeram uma sede do Centro do Bolso no Rio. No Rio de Janeiro, na capital. E isso tudo em 2016 para cá. Veja, 10 anos. Em 10 anos. Então, significa dizer, esse tipo de pedagogia da treta, esse tipo de incentivo ao ódio nas redes digitais, esse tipo de separação nós e ele, essa coisa, como bem descreveu Jason Stanley no seu livro Como Funciona o Fascismo, isso dá dinheiro, cara. Dinheiro, não tem a menor dúvida. Este rapaz aí. Esse cara era funcionário de carreira da Caixa, cara. Isso não entra na cabeça de ninguém isso. Quando eu digo isso publicamente, as pessoas ficam assim, mas como é possível? Sim. Se você acompanhar a história dele do canal, você vai entender por que ele fez isso, entendeu? Ele hoje é a maior liderança. Ele hoje é uma das maiores lideranças da extrema-direita católica no Brasil, é este senhor aí. Agora, veja que situação. Esse projeto de poder dessa extrema-direita católica, eu não sei em termos de alcance, porque a gente sempre escuta falar dos evangélicos, que tem Sim, vários claro, parlamentares, que fazem claro. muito barulho, Sim, e existe ponto de contato entre eles, porque existe, tem muita crítica também, né? Eles brigam o tempo existe. todo, né? Mas Briga existe o algum tempo momento todo, em que eles existe. se unem em torno de É, algo? existe. Existe e tem fotos na internet e tal. Existe ponto de contato. Vamos lá, os pontos de contato é a pauta de costumes, tá certo? Por exemplo, Silas Malafaia se junta com o Centro Dom Bosco quando o assunto é união civil de pessoas do mesmo sexo. Silas Malafaia se junta com o Centro Dom Bosco quando a pauta é aborto, legalização do aborto. Silas Malafaia se junta com o Centro Dom Bosco quando a pauta é o antipetismo, Lula e etc. Então, eles. Agora, de fato, eles são separados. Eu tenho uma hipótese que está também no meu relatório, Carlos. Não sei se vai dar tempo para aprofundar aqui, mas eu vou pelo menos anunciar essa hipótese. Eu defendo a tese de que a extrema-direita católica ela é mais perigosa do que a direita evangélica. Por quê? A direita evangélica ela é muito apressada em chegar ao poder. Os pastores evangélicos, pentecostais principalmente, eles são muito apressados em chegar ao poder, se candidatar, arrumar cargo, etc. A direita católica, ela age como uma topeira. Ela quer formar quadro, ela tem paciência, ela só quer chegar ao poder quando ela puder chegar ao poder mesmo, entende? Essa gente tem um projeto de longa duração. A minha tese é, os neopentecostais de direita, eles têm um projeto de curta duração, que é o poder imediatamente. A extrema-direita católica tem um projeto de longa duração. Eles não têm pressa imediata ao poder. Eles apoiaram Bolsonaro, que era contra Lula, mas eles queriam ter o candidato deles, que não tem ainda, entende? Porque o projeto deles é de recatolicizar o Brasil. Então, assim, por isso que eu acho, Romero Venâncio, eu acredito que a extrema-direita católica é mais perigosa.
Agora, veja, como eu disse a você, é uma hipótese que eu argumento no meu relatório. É isso. Vamos. O tempo dirá, né? Eles estão aí há mais de Sim, 2000 anos, sim. né, trabalhando. Tempo dirá. É isso aí. Agora, para a gente caminhar aqui para o final, Romero, eu queria que você falasse Vamos. um pouquinho sobre o atual Papa, o Leão XIII, né? 14. 14, Leão 14. XIV, Leão 14. XIII era outro É, importante. é. O Leão Leão 13. XIV, como é que ele já se posicionou aí? Exatamente. Ele tem muito trabalho pela frente, substitui o Papa Francisco, Sim, que você mesmo fala, né? Ele não era revolucionário, mas um grande reformador, com sim, muita resistência. sim. Alguns o acusavam de anticristo, da Igreja de Bergoglio, e Exatamente. ele aquele movimento sede vacantista, né, que não Sim, reconhecia a autoridade exatamente. dele, e É, aí entra o novo Papa, Leão XIV. exatamente. O que esperar desse Papa? O que ele pode trazer de interessante? Olha, eu vou dizer o que eu disse quando ele foi nomeado. Primeira coisa, Carlos, foi uma surpresa, tá certo? Se esperava um cardeal italiano, havia um cardeal que estava bem cotado para ser papa, chamado Pietro Parolin, né, por conta da ligação dele com o Papa Francisco e o papel que ele desempenhou no diálogo com a China. Pietro Parolin, ainda hoje cardeal, atuante, etc. Tal. Esse Pietro Parolin tinha sido, inclusive, cardeal diplomata na Venezuela. Eu não sei se você sabe, esse Pietro Parolin, ele foi procurado por um dos ministros de Trump para dizer que Maduro seria sequestrado. Ele tentou, Pietro Parolin, tentou negociar Maduro ir para a Rússia. Esse cardeal, tá tudo registrado, porque esse cardeal morou na Venezuela, trabalhou na Venezuela, tal, Pietro Parolin. Ele não virou papa. Quem virou papa foi um cardeal americano, mais radicalizado no Peru, chamado Robert Prevost. Prevost vira o Papa Leão XIV. Quando ele dá esse nome, eu já me assustei um pouco, porque esse nome Leão é um nome de papas muito grande, de papas megalomaníacos. Eu pessoalmente achei o nome muito ruim, né? E agora eu disse o seguinte, vou dizer o que eu disse logo quando ele foi nomeado. Eu só posso ter uma avaliação segura desse Papa quando ele escreveu o primeiro documento. Por quê? Porque desde o Papa João XXIII, você sabe qual é o rumo do papado quando ele escreve sua primeira encíclica. Encíclica é um documento oficial papal. Né? Enquanto ele não escreveu a encíclica, eu ainda tinha dúvidas e incertezas sobre ele. A primeira encíclica dele chamou-se Dilex Te, do ano passado. Ele levou meses para escrever. É uma encíclica curta, exatamente sobre o tema dos pobres. Ele retoma a última encíclica que seria do Papa Francisco. Antes do Papa Francisco morrer, ele anunciou que escreveria uma encíclica sobre a questão dos pobres no mundo. E acabou morrendo, não escreveu, acho que escreveu uma página, né? O Leão XIII, Leão XIV, recupera a intuição do Papa e escreve um documento. Agora, veja bem, ele não é e não será o Papa Francisco. O Papa Francisco tinha um carisma muito pessoal, uma identidade muito pessoal, e o Papa Francisco, ele tinha nítida convicção de que ele veio para renovar a igreja. Ele sabia disso desde o primeiro dia que ele foi nomeado Papa, em março de 2013. Ele sabia disso, né? Foi E escolhido o para isso. primeiro, claro, ele veio para isso, quem o nomeou sabia disso, e ele tinha convicção disso, não havia dúvida, Natal. E ele o fez. Eu só lamento que ele tinha ficado pouco tempo. Ele tinha que ter uns 20 anos de papado, né? Pena que só teve 12. O Leão XIV, ele não é um mero continuador do Papa. Agora, por exemplo, uma coisa que eu admiro no Leão XIV, ele não tem simpatia por essa extrema-direita católica. Ele não vai voltar com missa em latim, ele não vai voltar com essa pauta de costume, não vai. O primeiro documento dele já indica isso. Segundo, ele é um homem muito discreto, ele não é como o Papa Francisco. Ele dá pouca entrevista, pouca, ele aparece pouco, ele é novo, relativamente para a idade dos papas tal, e tem uma coisa nele que eu acho importante. Veja, apesar dele ser dos Estados Unidos, o que não depõe contra ele, eu acho importante. Mas ele é muito mais latino-americano. Né? Ele morou numa região muito pobre do Peru chamada Chiclayo. Ele não foi cardeal em Lima, ele não estava na capital, ele estava no interior. Então, assim, ele é um homem que tem uma vontade pastoral. Né? Agora, ele não é nenhum revolucionário,
ele não é um renovador da estirpe de Francisco ou de João 23, não é. Agora, ele é um homem que veio para colocar algumas coisas no lugar na igreja. E eu acredito que ele vai ter que, em algum momento, ele vai se confrontar com esse sistema de direita católica, porque é muito calor e pouca luz, e ele já está percebendo isso. Né? Agora, ele também não vai para o confronto direto. Você não verá desse Papa um confronto direto, como fez Francisco. Francisco limitou a missa em latim. Francisco escreveu um documento chamado de motu próprio, do próprio punho, com a própria mão. Ele escreveu um documento dizendo que não pode missa em latim nas condições que está. Francisco fechou a questão, entendeu? Ele não vai fazer isso. Agora, ele vai, aos poucos e devagar, colocando limites nesse sistema de direita católica, e ele vai, principalmente, continuar a arrumação que Francisco estava fazendo no Vaticano. É fundamental. Fundamental. A arrumação no banco, a arrumação na estrutura do Vaticano, e, principalmente, na organização interna da Igreja. A Igreja Católica Romana vive uma crise interna que não é pequena. E ele vai precisar arrumar os seminários, a formação dos padres, Que crise é essa? arrumar. Olha, essa crise ela é teológica, ela é ideológica e ela é moral. Veja, Então ela acabou a igreja, né? não no fundo, é a igreja, é a crise que sempre a igreja teve. Ela é teológica porque ela tem problemas com o magistério, com a tradição, por isso que ela é teológica. Ela é ideológica porque a Igreja Católica ela sempre está em descompasso com o mundo contemporâneo. Então, assim, há problemas de ordem ideológica com o mundo contemporâneo. E ela é moral porque os escândalos não param na igreja, Carlos. Os abusos não param na igreja. E para você ter uma ideia, os Estados Unidos talvez seja o melhor lugar para entender isso. Algumas dioceses dos Estados Unidos chegaram à falência por conta de ter que pagar indenizações por conta de abuso de bispo e de padre. Que Estados nunca eram Unidos é. punidos, né? Mandavam ele para outra diocese, Claro, lá ele exatamente. retomava os Exatamente. abusos. Quando voltou a punição, você tem até documentário sobre isso. Tem um documentário de uma freira, não sei se você já viu, que está na Netflix, é um documentário antigo. Não sei se saiu da Netflix, que é um documentário sobre uma freira, né? O assassinato de uma freira que envolve um padre. Cara, é uma coisa escandalosa, nos anos 70 isso ainda. Então, assim, o Papa, ele vai ter que arrumar essas coisas, né? E pela idade dele, por ainda ser jovem, ele vai demorar na igreja se nada de trágico acontecer com ele, eu acho que ele terá um desafio pela frente e ele tem condições de, pelo menos, resolver em parte esses problemas reais. É isso. Tá, eu falei que era a última pergunta, mas se você tiver mais um tempinho, eu queria te perguntar mais outra Eu coisa. não, claro. Esse fenômeno, não sei nem se é o fenômeno, cristão sionista. É lógico que assim, não posso deixar de passar sem falar sobre a questão da Palestina, e não sei se você conseguiria elaborar alguma coisa no sentido de o Vaticano é um Estado, né? O Papa Sim, também é um sim, chefe de governo, de Estado, de governo. sim, Israel é um Estado e sim, eles fazem uma confusão de propósito de sim, misturar sionismo com semitismo e que qualquer judeu no mundo inteiro é parte, pode ter direito à cidadania e se tornar um cidadão. sim, Então, eles fazem uma operação global que causa uma confusão danada sim. e qualquer coisa que você fale contra o Estado de Israel, você automaticamente é taxado de E antissemita. antissemita. Não tem É, nada a ver com o sionismo. é, Inclusive, você é. tem um monte de judeu que é contra o sionismo, o Estado judeu lá do Herzl, né? Theodor Herzl Isso, escreveu o Estado Judeu lá no final do século XIX, então você vê exatamente. que é uma construção também, né? Acho que esses judeus aí eles estão mais com operação no longo prazo com a Igreja Católica, desde aquele momento lá, a Declaração Balfour, lá na Inglaterra, Sim, em que prometeram a Palestina para os judeus. A Igreja não tem isso, né? Os católicos não têm isso, apesar de serem um Estado, né? Não tem isso de assim, católicos do mundo inteiro podem vir aqui para o Vaticano. É bem diferente do judeu que faz do Estado judeu que faz essa confusão do sionismo, nem todo mundo tem o claro, direito, são espalhados pelo mundo. Não claro. sei o que você poderia É. elaborar e como é que se conecta com essa questão de cristão sionista. Por que o cristão tem cristãos que
Aí vai para a Bíblia, né? Deus Claro, prometeu a terra para os judeus de Israel, e aí, se você passa a conduzir atos de Estado e da vida diária em cima do que está na Bíblia, a gente vai ter problemas, né? claro. Mas eu queria começar exatamente com esse problema, Carlos. Eu queria fazer inicialmente um debate teológico e bíblico, para Vamos dizer lá. o problema dentro do catolicismo. Veja, tem um americano, ele já faleceu, ele era biblista, teólogo, ele era dos Estados Unidos, acho que da região de Chicago, morou muito tempo na Nicarágua e morreu de novo nos Estados Unidos. Era um pastor chamado George V. Pixley. George Pixley. Esse cara tem um livro chamado História de Israel a partir dos pobres. Sempre que eu vou debater isso, sionismo cristão, história de Israel, esse Estado de Israel agora, o Estado antigo e tal, eu começo com esse livro. É um breve livro, chama-se História de Israel a partir dos povos. Veja, há uma confusão proposital, que isso é propagado pelos sionistas e também por uma certa extrema-direita protestante nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que é confundir esse Estado de Israel contemporâneo com o Estado de Israel prometido desde Abraão. Porque, veja, existe uma história teológica, eu não vou dizer que é história no sentido moderno, mas que é uma história teológica, que começa no capítulo 12 do livro do Gênesis. Né? Quando Deus diz a Abraão, sai de tua terra e vai para uma terra que eu te prometo. Essa promessa nasce com Abraão. Né? E essa história da terra prometida, ela entra na dominação do povo semita, do povo judeu no Egito, depois digamos assim, a promessa sempre se encaminhando a isso, né? História de Israel a partir dos pobres, exatamente, essa figura. Eu acho um dos melhores livros para a gente entender esse tema. Pixley prova cabalmente que esse Estado de Israel que ele está falando aí, o Estado de Israel das chamadas tribos de Israel, não tem nada a ver com o Estado de Israel contemporâneo. Veja, o Estado de Israel contemporâneo é literalmente uma criação imperialista nos anos 40, todos nós sabemos disso. Não é? Esse Estado de Israel que está aí, inclusive baseado em questões étnico-raciais, em que o sionismo bebe nessas fontes e se fundamenta, ele não tem nada a ver com o Estado de Israel antigo. Né? É claro que alguns judeus podem ficar chateados comigo. Paciência, paciência. Mas vamos ser sinceros, eu não posso confundir a história do profetismo de Israel com Netanyahu, minha gente. Eu não vou confundir, isso não cabe, não é justo fazer isso. Eu não vou confundir a história de Moisés com Netanyahu. Eu não vou confundir a história de Davi com o Estado de Israel contemporâneo, sionista e tal. Então, não vou, primeira coisa. Segundo, é que tem muitos católicos palestinos também, Carlos. Olha, o Papa Francisco, para mim, foi absolutamente fundamental. Se ninguém pode ousar criticar, é a posição do Papa sobre os palestinos. O Papa defendeu a Palestina, o Papa defendeu o povo palestino, o Papa chorou pelas crianças massacradas na Palestina, o Papa escutava um padre que morava na região de Gaza, ele ligava para esse padre semanalmente. Então, assim, veja, eu diria, o catolicismo, na sua maioria, é mais simpático ao povo palestino, é mais simpático à luta palestina do que esse Estado de Israel que aí está. Agora, por que existem cristãos sionistas? Isso é um fenômeno muito contemporâneo, viu, Carlos? Muito contemporâneo. Cristão sionista. Veja, cristão que reivindica Moisés tem que existir. Cristão que reivindica Abraão tem que existir. Por quê? Porque Abraão e Moisés estão no tronco central que vai dar as grandes religiões monoteístas. Veja, Abraão é reivindicado por Maomé. Abraão é reivindicado pela tradição judaica. Abraão é reivindicado pela tradição cristã, protestante e católica. Agora, o fenômeno do sionismo dentro do cristianismo é um fenômeno reacionário. Aqui no Brasil é mais protestante do que católico. Essa coisa de protestante, colocar a bandeira de Israel em carro, bandeira de Israel na frente de igreja, não sei o quê, isso é um fenômeno contemporâneo e de direita. E está mais vinculado aos evangélicos do que aos católicos? Muito mais, muito mais, muito mais. Agora, nos Estados Unidos tem católico também sionista. Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um celeiro, né? Os Estados Unidos é impressionante. Os Estados Unidos tem. Aqui no Brasil é muito pouco. Aqui no Brasil o que tem é o seguinte: uma direita católica que não é sionista, mas defende o Estado de Israel. Por que defende o Estado de Israel? Porque
a esquerda defende os palestinos, entendeu? Então, por exemplo, o Centro Dom Bosco defende o Estado de Israel. Eles não são sionistas, mas defendem o Estado de Israel. Por quê? Porque Lula defende os palestinos. É essa a lógica, né? Agora, no caso dos protestantes, principalmente a igreja de Edir Macedo, que é quem começou isso, né? Olha, Edir Macedo começou com a história de Templo de Salomão, começou a usar aqueles panos judaicos, começou a retomar alguns elementos do Antigo Testamento. Então, o sionismo protestante brasileiro, ele vem por uma leitura equivocada do Antigo Testamento, que os coloca no braço da direita. Entendes? Essa é a minha leitura. E aí, eu achei um vídeo aqui que eu vou colocar, que eu queria te ouvir também. A família Bolsonaro, né? O Netanyahu foi Sim, um dos sim, poucos chefes de Estado que vieram para a posse dele, né? exatamente. Que é 1º de janeiro, que é um dia ruim e tal. Exatamente. Olha só, Brasil Paralelo colocou aqui a íntegra do discurso do Flávio Bolsonaro em Israel. O vídeo tem 5 Exatamente. dias, 45 mil visualizações, 5 mil likes. Então, Flávio Exatamente. Bolsonaro teve lá em Israel. Eu não vou colocar nada aqui, porque eu não vou dar palco para esse pessoal, mas só para mostrar. Mas tem imagem dele lá no Muro das Lamentações Claro, e tal. claro. Então, de novo, né, ele intensifica a relação que o pai tem com Israel. O pai que é Exatamente. católico, mas se converteu também ao evangélico e vai à igreja católica e tal, e hoje está preso, né? Justiça Claro. sendo feita ali, e vem o senador agora que vai ser candidato, ao que tudo indica, à presidência da República. Não sabemos se vai se Exatamente. manter a candidatura, o que vai acontecer, Sim. mas isso engaja, né? Isso atrai. Com certeza. Com certeza. Olha, a família Bolsonaro, ela sempre deve ser compreendida assim: 50% é ideológico, 50% é oportunismo, tá certo? A família Bolsonaro, ela é uma família, com exceção do Eduardo, que é um pouquinho mais inteligente, o restante é pura ignorância, assim, e dos mais novos aos mais velhos, a coisa é pior dos mais novos aos mais velhos, entendeu? Então, assim, esse que é vereador em Camboriú, ele tem dificuldade com as palavras, Vereador no para Rio, né, que começar, quer ser é, senador por Camboriú, já está exatamente, tendo resistências do exatamente. próprio PL no Estado. Exatamente. Então, veja, metade oportunismo. O que é que eu chamo de metade oportunismo? Interessava a Bolsonaro, quando foi presidente, a ligação com Israel. Eu não nego que Bolsonaro tenha simpatias sionistas, tal, mas ideologicamente, Bolsonaro sempre foi um aventureiro. Tá aí o livro do McLuff para Um provar. fascista, né? Né? É Sempre foi um claro, claro. Então, fascista, né? não tem. Agora, o sionismo, nesse momento, é importante para eles, né? Porque o Estado de Israel, caso o Estado de Israel contemporâneo tem uma inteligência militar que interessa aos bolsonaros, né? Isso nós não podemos subestimar, né? Não, eles já A tentaram, né? Devem ter Cara, comprado aplicativos quando eles estavam na não presidência, tem, foi objeto de várias exatamente, matérias, né? exatamente, exatamente. Para mim, o vínculo da família Bolsonaro com o Estado de Israel é muito mais militar e de inteligência em termos de operações lógicas do que propriamente ideologia sionista. Porque essa gente é muito oportunista, Carlos. Bolsonaro é um desqualificado completo, tal. Essa gente é oportunista. Essa gente está muito mais guiada por dinheiro. Então, assim, nesse momento, estar aliado ao Estado de Israel, que é sustentado pelos Estados Unidos, para eles é fundamental. Então, eu diria que é muito mais oportunismo do que ideológico. É muito diferente de alguns pastores que acreditam biblicamente nesse sionismo. Os caras acreditam uma Que barbaridade Deus ideológica dessa. prometeu há 3.000 anos a terra para ele. Exatamente, exatamente. Existe o lado ideológico de alguns pastores que acreditam nesse sionismo, que é para manter-se em contato com a tradição de Israel, tá? Existe o oportunismo da família Bolsonaro, que é isso. O Flávio Bolsonaro é um oportunista completo. Eu vi ele colocando, inclusive, as vestes judaicas no Muro da Lamentação, rezando pelo pai. Isso é puro teatro oportunista. Eu não levo a sério. Agora, veja bem, se essa gente ganhar a eleição, se prepare, porque a aliança com Israel, ela será e não será Bom, a religiosa, gente não, está ela vendo será aqui o segundo estratégia mandato de Estado. a gente está vendo o segundo mandato do Trump, né? Exatamente. Estratégia de Então, Estado. Não se trata mais. Sionismo virará coisa para adolescente. É estratégia de Estado, é perseguição de Estado, é polícia especial para perseguir e matar. É que é isso. o ICE, né?
É o E ICE, pronto. porque eu acho, É, a gente estava conversando antes aqui, eu acho que é um grande laboratório do que eles estão planejando e já tem vários veículos de comunicação aqui produzindo reportagens sobre a estratégia do governo Trump para melar as eleições de meio mandato, né? Que nos Estados Unidos você tem exatamente, eleições a cada 2 anos, renova parte do Congresso. Hoje os republicanos têm maioria no Senado e na Câmara, então exatamente. estão prevendo várias situações em que o governo americano vai se utilizar da democracia para atrapalhar as eleições. Nada de novo sob o sol, como já diria a Nada. Bíblia, né? Para Perfeito. poder arranjar uma confusão. Então, vamos ver o que Pois. acontecerá. Romero, agradeço muito, que um dia a gente tenha mais luz e pouco calor, né? Mas obrigado muito pela Concordo contigo. conversa. Se você quiser fazer Eu aqui. alguma observação final aí para a Não, gente encerrar, fique à vontade. quero agradecer mais uma vez, Carlos, a terceira vez, né? Esse diálogo, essa conversa, eu acho tão importante, porque a gente, de qualquer forma, vamos. É uma conversa atravessada por temas religiosos, mas sempre aprendendo mais sobre o nosso país, né? Que eu acho muito importante. É isso. Agradeço e bom trabalho. Valeu Tá bom, demais. obrigado aí, até a próxima. Grande abraço.